Tricotando com comadres, histórias a contar, fofocas e risadas, é bom compartilhar. Fala, comadre. Fala, compadre. Seja bem-vindo a mais um Tricotando com as comadres. E hoje nós temos uma advogada muito boa. Mas antes, nós vamos falar do... Nossos patrocinadores. Auto Mais Serviços Eireli, Bosch Car Service, Avenida Monteiro Lobato, 2949, Secap Guarulhos. Não deixe de passar lá. Promoção de revisão de Páscoa. Passa lá. Fala que viu aqui no Tricotando com as Comadres. Tem promoção especial para vocês. Descontos, então, incríveis. Só quem é um cu que vai ter essa, né? Promoção top de linha. E desde já, quero agradecer também os nossos seguidores do TikTok, Instagram, Kawaii, Facebook, Spotify, de todas as redes sociais. Ah, o quê? Você não é ainda? Ah, tá perdendo. Segue lá. @Tricotando com as Comadres em todas as redes sociais. Participe dos nossos sorteios. A gente precisa de compartilhação. É isso? Compartilhamento. Loura. Compartilhamento a gente precisa. Vai lá, compartilha, curte, escreve eu quero e ganha milão na conta, meu amigo. Não é isso, Kuana? É isso aí. E a gente tá precisando justamente pra gente finalizar esse sorteio, né, gente? Vamos dar uma forcinha aí pra gente, tá bom? Agora, roda o vídeo. Pessoal, eu quero agradecer também o pessoal da Sim Digital Brasil, que é um sindicato dos criadores de conteúdo. Muito obrigado, está sendo de grande valia para mim e para a Cuneia também, que nós que somos criadores de conteúdo devemos saber das nossas obrigações e dos nossos deveres, tá certo? Então, fica a dica aí para vocês. Se inscrevam lá, tá bom? É isso aí, não perca, galera. Segue eles também, eles têm as redes sociais, né? Sim. Vamos pedir pra produção colocar aqui as redes sociais deles. Também da nossa convidada, as redes sociais dela. Olha, ela é... Top. Ela é um cu, literalmente, ela é um cu de ouro. Ela não é, cu? É isso aí. Onde é que você achou esse cu dourado? Não, isso aqui Não, esse foi aqui um tá um achado. cu pink. Hoje ela veio de pink, né? Hoje nós vamos apresentar para vocês uma especialista na área da família e, inclusive, da área de pet. Você sabia que vai ter isso também? Ela tá aqui para tirar todas as dúvidas. Pronto. Seja bem-vinda, doutora Liz Ventura. Obrigada, muito obrigada. Não é a doutora Liz, Flor de Lis. Pelo amor de Não, Deus. Mas ela é uma formosura, né? Vamos combinar, né? Lindíssima doutora aí. Aliás, as mulheres doutoras aí estão se destacando cada vez que passa mais, né? Com certeza. E arrasando, mulheres empoderadas. Fala um pouquinho da senhora, doutora, para os nossos ouvintes. Então, eu sou formada primeiramente, né, comunicação social com habilitação em rádio e televisão. Que legal. Depois eu fiz a faculdade de Direito, né, tirei o AB, tudo certinho. E agora eu estou no 3º ano de Medicina Veterinária, porque o foco é advogar para essa área pet. Então, antes do negócio estourar, eu já pensei em começar a faculdade, mas voltado mesmo para a área da advocacia. Visionária, né? Mais ou menos isso. E aí, né, dentro da faculdade, a gente vai tendo várias ideias do que fazer. Só que a minha formação mesmo, para quem eu atuo, é para a área da família hoje. Como eu te disse, que a área pet ainda está em construção. Estamos fazendo já, mas o direito de família ele é mais forte. Ah, tá. E como que você... Assim, foi um chamado ir para o direito? Porque você já tinha uma formação. Sim. E agora você foi para outra e está indo para outra. É um chamado ou uma necessidade? No meu caso, é uma necessidade. Eu não aguentava mais ser lesada. Foram várias verdade. coisas, mas para mim foram várias coisas. Porque eu era fotógrafa, antes de tudo. Nossa! Gente, traz, por favor. Você não me patrocina, mas vou ter que falar. Por favor, um pacotinho de Bombril aí, por favor. Que essa aqui tem que levar o cu Bombril. Tem que ser. Eu era fotógrafa, Legal. então eu fiz a faculdade de rádio e televisão e eu fui para a área da fotografia. E dentro da área, eu fiz curso de book, eu fiz curso da National Geographic Brasil. Uau. Então, eu fui fazendo, assim, vários cursos para essa área.
E aí eu fazia balada, casamento, eu fazia eventos para a Aliança Francesa, para o Consulado da França no Brasil. Então eu ia para esse lado da França também. Só que eu via que eu não ia conseguir ficar muito tempo, que a idade ia chegar. E eu falei, eu não vou aguentar ficar em balada, em casamento na madrugada, isso vai pesar futuramente. E antes de eu esperar chegar, eu falei, vou fazer outra coisa. E a minha ideia inicial era fazer fotografia pericial. Nossa. Uau, legal, legal. Essa Aí área é sim, boa. é. Nossa, casou com o nosso convidado, hein, de sexta-feira, hein? Com certeza. Essa era a minha ideia inicial. E aí eu comecei a estudar para cursinho. E quando eu comecei a estudar, tinha o direito, né? Porque nas provas tem. E eu falei para o meu pai, ai, pai, se eu passasse no cursinho, né, na prova, quer dizer, eu faria direito. Aí ele falou, não precisa passar, eu pago. Você quer? Uau. Falei, Quero. claro, Sim, óbvio, né? Se ele vai pagar. E aí foi quando eu iniciei. E quando eu iniciei, eu falei, bem, eu vou fazer, mas eu não quero ser advogada. Só vou fazer porque eu acho interessante, não quero. E aí eu comecei a estagiar. E quando eu estagiei, né, em um desses estágios aí, eu via todo mundo passando na prova. E assim, quando passavam, né, os estagiários eram advogados, eu te juro que o lugar que eu trabalhava fazia assim, ó. Não tratava bem, passava a tratar muito bem. Aí eu falei, gente, só porque é um advogado, porque passou na prova da OAB. Eu também quero. Olha. Eu quero também, e eu posso, e eu consigo. E eu nunca me achei capaz. Tanto é que no meu Instagram tem a história da minha vida, e lá eu falo que eu sempre fui uma fraude para mim mesma. Uau. Minha vida inteira. Eu falava, você é uma fraude, você não consegue nada. Eu mesma sempre achei, isso não é para você, concurso, prova, você não tem essa capacidade. E eu me via dessa forma. E quando eu comecei a estagiar em vários lugares e eu via que o povo passava, eu falava assim, peraí, aquela pessoa que não sabe nem escrever passou na prova. Ela escreve ruim, eu consigo. Eu também consigo. E aí eu coloquei como meta, se ela consegue, eu consigo. Na OAB. Passar na OAB. Isso em que ano, doutora? Isso, acho que foi em 2017, 2018. Porque lá naquela época, a OAB era outra, né? Vamos combinar que a OAB agora tá pior que passar em Harvard. É sério, você estuda, fala um pouquinho, o básico do inglês. Básico não, tem que ser um inglês legal. A prova, minha filha tá tentando fazer pro ano que vem, né? Mas ela já tá pesquisando. A prova é babada, de verdade. O que pega é a fluência do inglês. É isso que pega. Mas o resto, minha filha falou assim, isso aqui é a prova de 6ª, 7ª série. Nossa. Mas é verdade, É. lá o estudo deles não é tão avançado. O que avança é na faculdade. Tipo, eles dão o básico, né? Hoje é ensino médio, né? É. Ensino fundamental e médio. E aí é o básico. Aí eu fico olhando a prova da OAB, puta que pariu. É difícil. Porra, hoje tá quase impossível, velho. Tá muito difícil. Hoje tem cursos preparatórios pra OAB. Eu conheço pessoas que já prestou 8 vezes, não passou e desistiu. Nossa. Eu fiz muito cursinho e tenho até, acho que uma passagem que eu estava na praia, levei o livro da OAB com as questões, todo mundo se divertindo e eu sentada na cadeira da praia fazendo as questões. E eu falava, eu vou passar. Nem que eu tenha que ficar 10 anos prestando, eu vou prestar uma atrás da outra até passar. E aí, eu comecei a fazer cursinho e tudo mais, e eu tinha um problema que o meu pai, ele era alcoólatra na época. Ai, meu Deus. E isso mexia muito comigo. Então, sempre que eu ia fazer a prova, ele me ligava bêbado, fazendo escândalo, falando um monte de coisa, e eu não passava, eu ia fazer de novo, ele me ligava enchendo o saco. E eu tinha muita instabilidade emocional. Então, era meu pai, tá bêbado, eu já desmoronava. E eu pedia para ele, pai, não bebe, se o senhor beber, eu não vou conseguir. Nanana. Foi muito difícil para mim, foi muito difícil. E aí, na 4ª vez que eu prestei, meu pai não bebeu. E aí ele me ligou, quando ele me ligou e eu vi que ele não bebeu, eu passei. Uau. E eu não tinha estudado direito. Eu não Era tinha nem emocional, né? Era emocional. E aí eu fui para a 2ª fase. Aí na 2ª fase, a peça, no cursinho que eu fiz, ensinaram a estrutura errada. Ai, caramba. E eu fiz tudo certinho, mas a estrutura errada. E eu zerei na peça. Puta. E nesse dia, meu pai me ligou, bêbado também. Olha pra você ver. E aí eu chorei porque eu reprovei e fui pra repescagem. E aí, quando eu fui pra repescagem, meu pai me ligou. Não tinha bebido. Eu passei. Olha.
Porra, e o pai que não bebe? Meu Não pai é? não bebe, vai ter que mandar ele tomar um porre no dia que for fazer, então. Vai ser contrário, né? Vai ser o reverso. Pois é, porque Brincadeira, aí... doutora, mas é que, deixando brincadeiras à parte, mas pra quem não sabe, realmente, o concurso da OAB tá cada dia que passa mais difícil e tem que ser valorizado o profissional. Não que o de antes não tem que ser tanto quanto, É. mas tá muito difícil, o profissional precisa ser valorizado sim. Eu tava vendo uma tabela de ordem da OAB, tabela de Horários? honorários, meu, de verdade, velho. Pior que aquilo, só a tabela só o salário da PM. Não, eu tô falando sério. Que é baixo, né? Putz, é que tem seus segmentos, né? Tem o trabalhista, tem o criminalista, tem vários. Mas o trabalhista, então, parece que o cara não faz porra nenhuma pra ganhar aquele honorário lá. É verdade. É horrível. É horrível. Montar uma peça não é fácil. Requer dedicação. E é muito complicado, porque aquilo ali faz o cara ganhar, o cara perder. É verdade. Você entendeu? E a responsabilidade é muito grande de um processo. É o que eu falo, né? Até aconteceu ontem, uma pessoa me ligou querendo um orçamento e eu falo assim, olha, não quero o seu dinheiro. Tenha certeza do que você quer primeiro. Não sou o tipo de profissional que fala, não, vem pra cá, a gente vai ganhar. Imagina, a pessoa nunca vai ouvir isso. Mas eu oriento primeiro e depois eu falo, olha, você tem certeza? É isso que você quer? Então vamos lá. Porque o direito de família, muita coisa, às vezes não é necessidade. Às vezes é o que a pessoa quer. Entende? Então eu te falo assim, mas como assim? Uma revisão de pensão. Às vezes não tem a necessidade. Mas eu quero uma revisão porque eu acho que ele pode pagar mais. Então eu falo, você tem certeza? Porque não Que é pode eu ser o acho. contrário, né? Ela pode reduzir também. Eu falo, pode reduzir. Não, e aí ela fala que a culpa é tua, né? A culpa é Exato. sua. A culpa não é dela que foi mexer em vespeira. A culpa é sua. Eu falo assim, não é o que você acha, quais são as suas necessidades? Então, eu faço uma reunião, eu explico, eu pergunto quais são as suas necessidades, como é que é. Porque não é simplesmente, ele ganha mais, tem que pagar mais. Ele ganha mais e a criança precisa receber na proporção que o pai recebe, vamos assim dizer. Então, se o pai ele é milionário, a criança vai receber 300 por mês? É isso. Então, ela tem o direito de viver conforme as condições do pai. Uma escola boa, um plano de saúde bom, fazer cursos, é isso. Aí, se a mãe fala para mim, eu acho que ele pode mais, pode pagar mais, e não vai colocar a criança numa escola particular? Não vai colocar numa escolinha de futebol, em alguma coisa assim? Então, não é o que a criança precisa, é o que você quer. Então, é isso que eu converso. Ô, doutora, mas, por exemplo, assim, vamos supor que eu e a Coana somos um baby do Neymar. Né? Porque agora tá na moda ficar grávida do Neymar. Todo mundo quer. Né? A pessoa vai lá e fala, eu fiz xixi depois que eu dei pra ele, tô grávida. Enfim. Mas piadas à parte, porque é cômico essas pessoas sem noção que vêm, né, na mídia só pra conquistar números de seguidores assim, né? E eu acho que mais besta, mais sem noção ainda quem segue. Quem segue. Mas vamos lá. Vamos supor que uma outra pessoa, a pessoa X, tem um filho do Neymar. Vamos supor também que ele ganha miseravelmente R$1 milhão por mês. Quem sabe que isso ele ganha por hora, né? Mas vamos dizer que é R$1 milhão por mês para facilitar a nossa conta. Aí, a pensão 30%, 300 mil mês. A criança, por mais cara que essa criança seja, não gasta 300 mil. Você pode enfiar ela no curso na puta que pariu, lá no Alasca, que não é 300 mil. Mas, enfim, existe uma base no direito onde o juiz fala assim, peraí, desculpa, a criança não vai gastar 300 mil, eu não vou dar. E aí a mãe vem, ok, mas é meu direito 30% do salário do pai, e eu quero. E aí, como é que a senhora age? Porque a senhora também vai ganhar em cima disso. Quanto mais a senhora arrancar do Neymar, melhor para a senhora, melhor para a senhora e para a mãe, não é isso? Sim. Como que a senhora monta isso na cabeça do juiz? Porque cabeça de juiz e bunda de bebê nunca sabe o que vem. Tô errada? É verdade. Porque por mais que se baseie na letra, existe a interpretação. Né? Ela é interpretativa. Um juiz interpreta de uma forma, o outro de outra, né? E totalmente diferente. É incrível isso, é que nem a Bíblia. Você lê, aliás, você vai numa igreja, o mesmo livro, o mesmo parágrafo e versículo, um pastor prega de uma forma, outro prega de outra, coisas bem distintas, não é isso? Sim. Eu vou te fazer uma pergunta. 30% é lei? É a lei. Não é lei. É uma base, na verdade, né? É o que os juízes acham. É uma então, base assim, que eles... aí que um tá a cálculo de coisa. base, Todo mundo diz, é lei. Não é lei. Não é lei, é. Não é. Então, é um cálculo base que o juiz pensa, bem, 30%, vamos colocar para facilitar, de R$1.000, não vai ficar pesado. 70% para o pai,
30% para criança, tá ok. Então, é uma base. Isso pode ser para mais, como pode ser para menos. Então, como nem você falou, 300 mil para uma criança é muita coisa. É. Então, ele não vai te colocar 30%, ele pode colocar um valor X. Vai ficar tanto. Então, por mais que ele tenha, o Neymar tem um salário fixo, o juiz ele vai colocar um valor fixo para a criança. E não vai ser também R$1.000. Por quê? Mas tem escolas que custam 10, 15 mil reais por mês. A gente não tem nem ideia. Às vezes, para mim, pelo menos, é fora da minha realidade pagar 15 mil por mês. Aí você coloca 15 mil, mais uniforme, material escolar, festinha dessa escola, passeio dessa escola. Essa criança, no mínimo, vai gastar Se 20. manter no padrão dos alunos dessa escola. Isso. Que também, um exemplo, vamos supor que o Neymar foi lá, deu uma namoradinha na moça que mora numa comunidade, né? Essa moça da comunidade engravidou. O filho do Neymar não vai frequentar a escola da comunidade. Ela vai ter que mudar de casa, ela vai ter que ir para um padrão de vida diferente dela. Provavelmente também tem até que trabalhar, porque, um exemplo, a pessoa da comunidade, não estou dizendo que é todos, mas vou dar um exemplo de uma mãe que mora na comunidade, que tem uma vida mais simples e mais humilde e não tem instrução. Um exemplo, essa pessoa não vai conseguir trabalho, né? Que vai garantir todo aquele luxo, aquela vida nova que ela vai ter. Tudo isso engloba num cálculo. Tudo isso. Uau, que delícia, hein? E quando é o contrário? Até então ele tá ganhando super bem. Tá. E quando acontece o contrário, que, sei lá, ele perde patrocínio, ele, sei lá, deixou de ser famoso. Existe esse recálculo Tem a também? revisão, né? Tem. Aí ele Ah, pede tá. a revisão, não é isso? Ele pede a revisão e ele tem que demonstrar que ele não consegue mais pagar aquilo. Se ele não demonstrar, ele continua pagando. Mas eu não consigo. Então, me demonstra. É porque teve um caso, inclusive, de um cara que trabalhava com o Pânico e que ele foi pra cadeia 2 vezes por causa... Lembra o nome que é? Eu dele? sei. Era o mendigo do Pânico? É o mendigo. Ah, é verdade. Mendigo, o mendigo. Pra vocês O que terem deu uns ideia. pega lá na mulher do Dentinho, não foi? É. Eu acho Foi que do Dentinho. Não, na Mirella. ele... Não, era da Mirella? Eu não sei Era. quem ele- eu sei da Ele história pegava a só. Mirella e depois o outro do Pânico casou com a Mirella, não é isso? Olha, babado, Eu sei mulher. da história por cima, porque eu fui em um evento voltado para homens, só que eu atuo, né? Sou especialista para mulheres. Só Sim. que eu vou no lado contrário também pra gente ver, né? Lógico, pra saber o que tá passando na Então, cabeça. quando né, tem não? uns eventos, eu vou lá. E eu fui nesse evento que é voltado para homens e ele estava lá falando disso. E ele falando que ele não conseguia pagar e ele foi preso. E ele falava assim... eu não conseguia pagar, eu vou fazer o quê? Por mais que ele tentasse a revisão, eu tive um caso também que a pessoa não conseguia a revisão. E ela falava, olha, eu tenho tantos filhos, eu tenho aluguel, eu tenho isso, eu tenho aquilo. O juiz falava, tudo bem, mas não ficou demonstrado para mim que você não consegue pagar. Uau. E Tá aí vendo? não abaixou. E aí a pessoa faz o quê? Tem que continuar pagando. Espera um pouquinho e entra novamente, porque não faz coisa julgada, né? Essa área da família, alimentos, guarda, não faz coisa julgada. Então, a todo momento dá para entrar novamente e solicitar revisão, visitas, guarda, para estar alterando. Certo. E agora, uma dúvida. Posso fazer uma pergunta também? Claro. A senhora falou que a senhora faz eventos, que a senhora é mais advogada das mulheres, né? Mas a gente tem um caso aí que caiu na boca do povão, né? De nós, comadres, que a gente adora falar e o povo adora cacetar nós por conta disso. Mas eu acho que por mais que o nosso programa seja focado para mulheres também e para homens, não sei se a senhora sabe, nosso maior público é masculino. Tu acredita nisso? Acredito. 68%. Acredito. Os nossos lovers, beijos no coração. Vamos lá. Os homens também têm os direitos deles. Não é só nós, mulheres. Eu não gosto de repente, ser vista como minoria, como um sexo frágil. Eu não gosto. E isso me faz me sentir pequena. Sim. Né? Então, eu acho que a mulher se colocou num lugar hoje onde a mulher é feita de porcelana, não pode nada, mas arregaça com todos. Né? Temos um caso aí que veio na mídia recentemente, como o nosso vem acompanhando, da Ana Hickman. Tá. Né? Ana Hickman, uma historinha bem rapidinha dela. Veio na mídia que levou um cacete do marido. Depois, em seguida, ela disse que o marido roubou ela. Em seguida, ela catou o gostoso do Guedes. Em seguida, cacetou o marido dizendo que o marido não estava pagando a pensão. Em seguida, ela perdeu e foi condenada a pagar 15 mil de pensão para o marido.
Em seguida, ela deposita numa conta onde estava bloqueado, o marido não consegue sacar o dinheiro para pagar, para devolver para ela, que seria para o filho. Em seguida, um perito diz que as assinaturas foram sim falsificadas, mas por ela. Né? Isso é um resuminho básico dessa novela Ana Hickman, Edu Guedes e como é o nome dele? Alexandre. Como que a gente consegue... Porque assim, nós, como mulheres, a gente coloca aqui, dá a notícia, e a gente coloca, que nem eu falo, a gente não faz fofoca. A gente comenta o que a mídia está comentando. E a gente dá a notícia. Ó, o cara bateu na Ana Hickman, a gente caceta o cara. Ó, a Ana Hickman fez essa palhaçada, a gente caceta ela. E aí as pessoas, para nossa surpresa, ou não, né? As pessoas vêm, inclusive homens. Pô, mas vocês têm que defender ela. Ela é mulher igual vocês. Como assim vocês falam isso dela? E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, pô, o palco dá em Chico, dá em Francisco. O que o senhor tem para dizer pra gente relacionado a esse resuminho que eu dei de novela, da Ana Hickman, com o marido, com o do Guedes, que também ele pode ser prejudicado também, não só a imagem dele, mas financeiramente também, do filho, da pensão, que ela tem que dar para ele, que ela botou numa conta que está bloqueada, e ele não consegue pagar a pensão pro filho por conta disso, porque até então é a única renda que ele tem, né, fixa, né, seria a pensão que ela paga para ele, né? Sim. Bem, nós temos muitas coisas, muitos né? cenários, São muitos. Então, a primeira coisa que eu falo é que tem a história dela, a história dele e a verdadeira. Que essa ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, quem é a favor da Ana Hickman, vai com ela. Quem é do Alexandre, vai com o Alexandre. E esse evento que eu te falei que estava o mendigo, estava o Alexandre também, Você gente. chamou gente, doutora. Eu tô em tudo, gente. Vocês não têm Não tem que deixar a gente, doutora. Ele estava lá. Aí eu falei, gente, o Alexandre tá aqui. E nesse evento... A senhora sabe que a gente já tentou entrevistá-lo, né? Várias vezes a gente é fã do trabalho dele, como empresário da Ana Hickman, porque uma coisa a gente tem que concordar, né? A Ana Hickman era uma modelo. Ela poderia ter sido como tantas outras que vão pra fora, né? E eles estão juntos desde pequena. Desde muito que ela era novinha. tempo, Ela era, muito tempo. Eu falo que era um bebê. Então, o trabalho dele vindo divulgando ela também é uma puta de uma profissional, a gente tem que falar bem de ambos. Sim. E aí, a gente tentou trazê-lo aqui, porque na Hickman é quase impossível trazer, né? Praticamente zero a chance. E aí, a gente tentou trazê-lo aqui, até mesmo porque ele se candidatou agora a deputado federal ou estadual? Ele? Na eleição passada. Ele se candidatou, pelo que eu vi, ele não ganhou nada, não foi nem suplente, nem nada. E a gente tentou trazê-lo, ele não conseguiu. Alexandre... Caso você esteja vendo a gente aí, vem pra cá, a gente quer entrevistar você aqui. Né? E a Ana Hickman também, a gente quer entrevistar, mas a gente sabe que pra chegar em você é mais difícil. Então, nós temos muitos cenários, né? Então, o Alexandre, ele tem os direitos dele. Óbvio que tem, como você falou. Eles começaram juntos. Ele tem a parcela dele. Ele não ficou sentado enquanto ela trabalhava. Sim, com né? certeza. Eles têm empresas juntos que ela mesma falava, as nossas empresas, os negócios dele. Então, ele tem direito. E aí o povo acha que não, né? Que nem eu falei, gente, eu tenho atendimento especializado para mulheres, não somente para mulheres, é diferente. E não é passar a mão na cabeça das mulheres. Exatamente. É mostrar pra ela, ó, você tem seus direitos, mas tem suas obrigações. Exato, é isso. O povo acha, a Elisa, ela atende mulheres. Gente, calma aí, eu sou especializada, mas dentro do que é certo. Da lei. Então, ele tem a verdade dele, ele tem os direitos dele por conta das empresas. Ele é pai, ele tem direito sobre o filho tem direito de ficar com o pai. E a mídia, ela faz o quê? A Ana Hickman, coitada. É isso mesmo. Ele é um monstro. É isso mesmo. Meu Deus, não tem direito a nada, ele precisa perder tudo mesmo, que não sei o quê. E aí, porque ele agrediu a Ana Hickman. Alguém viu? Eu não estou defendendo ninguém. Longe de mim. Não tem, mas eu não estava lá. Eu não vi, não tem testemunha, não tem gravação. Então, assim, gente, qualquer pessoa pode falar o que quiser. Se você quiser ir agora a uma delegacia e falar, olha, tal pessoa fez isso comigo, é a sua versão. Você vai lá e dá a sua versão. Então, assim, tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. E ainda mais quando se trata de celebridades, eu acho que o negócio ele ganha uma proporção muito maior ainda. E uma pessoa que, às vezes, não é boa, ela fica boazinha, e quem é bonzinho é o vilão. Vira o lobo mau. A gente não dá para saber. E aí vai depender de para que lado que você está torcendo, vamos assim dizer. Então, tem muitas pessoas que são pró-Ana Hickman e que não são. Então, como posso dizer, eu não tenho uma opinião formada porque eu acho que os dois, cada um tem o seu direito.
E os dois falharam também. Tem falha de ambos os lados, né? É que nem eu falei. Porque eu respondo alguns... Hoje, nem todos, mas quase todos eu respondo quando é muito pesado. E eu respondi um hater, no caso, ele falando assim... Ué, mas vocês tinham que estar do lado da Ana Hickman. Vocês, como mulheres, eu falei... Não, a gente tem que estar do lado do certo. Eu não sei quem é o certo. Se é ela, se é ele. A única coisa que eu sei é que quando aconteceu isso... Cacetaram o cara a ponto dele não conseguir sair na rua. Sim. O Alexandre Correia, não Tava é? jurado, tava jurado de morte. Ele recebeu mensagens de juramento de morte. Ele recebeu mensagem que se ele precisasse na rua, iam catar ele. O cara ficou literalmente sem dinheiro, sem casa pra morar, porque ele teve que sair da casa dele. Né? Que a gente sabe hoje que o fato de ele sair da casa dele não é que ele perdeu a casa. A casa é de ambos, tem que ser vendida, tem que dar o dinheiro que é dele e o dinheiro que é dela. Porém, ambos têm dívidas. Né? Então, a dívida não é da Ana Hickman, a dívida não é do Alexandre, é de ambos. Ele deu uma entrevista, se não me engano, foi num podcast, ou foi pro Felipe Campos, eu não lembro agora. Acho que foi o Felipe Campos. Ele falou assim, cara, eu não quero nada que não seja meu. O que eu quero? O nosso relacionamento foi de X a X, até essa data, o que a gente tem? A gente tem 200 milhões de patrimônio, deve 100, beleza, paga os 100, aliás, a gente tem 200 milhões de patrimônio, deve-se 100. Paga os 100 milhões, fica com 100. Esses 100, 50 milhões é meu, 50 é dela. Acabou. Morreu o assunto. Tá muito fácil de se resolver. Aí vocês ficam, tentando incriminar um ao outro, porque ela tenta incriminar ele tenta incriminar ela. Primeiro a sofrer com tudo isso, vocês não estão vendo. Nem a mãe tá vendo. Que a mãe é mais, né? É o Alezinho, que é o menino. Gente, eu vejo às vezes postagem dela. Ai, olha como o Alezinho gosta do Dudu Guedes. O menino tá com cara de paisagem. Né? A menina tá assim, hein? Aí vê ele. Ai, vamos, filhinho, vamos malhar? Vamos não sei o quê. E o menino, Aí, você vê que o menino tá no mundo de... como é que é o nome do mundo novo? Falei, Narnia, é isso? Nárnia. Nárnia. O mundo tá em Nárnia. Vamos dizer assim, em outro planeta. E o pai e a mãe tá usando a imagem da criança. Que isso também não é legal pra criança. Não é. Essa criança vai para um colégio. Ela vai para cursos, ela usa espaço de crianças que veem televisão. Aliás, nem é televisão, vê redes sociais. Escuta os pais comentar em casa. Vocês têm noção de quanto o filho de vocês sofrem com isso? E não adianta dizer que não. Não é verdade? É verdade. Então, para esse hater, para todos os outros que falam que a gente tá torcendo... Não, a gente tá torcendo pela verdade. Só que o cara foi cacetado por algo que vocês, pela mídia, julgou que o cara tava errado. É como a doutora falou, ninguém viu se ele bateu, agrediu ou não. Mas pode ter feito. E ele tem que pagar se ele fez. Só que já foi comprovado que ela também falsificou as assinaturas. Então, ela também tem que pagar pelo que ela fez. Minha opinião. Sim. Como é fã de ambos. Aqui tudo, eu acho que o que você faz de errado, você paga. Nós temos uma lei para isso. Se não tivesse, né, o Código Penal, cada um ia fazer o que queria. Sim. Ia virar uma bagunça. Então, assim, a pessoa tem o livre-arbítrio dela. Não estou falando que ela pode fazer o que ela quiser, mas se ela fizer, ela vai pagar por isso, Sim, por aquilo que ela fizer. Doutora, vamos um pouquinho mais além, né? O que acontece? Falando na Virgínia e no Zé Felipe. Quando eles se conheceram, quando eles se casaram, literalmente a Virgínia não tinha grana nenhuma. Ela era uma falida. Hoje, literalmente, dá para se perceber que ela tem mais, vamos dizer assim, tem mais dinheiro do que ele. Só que, só que eu escutei uma reportagem dele falando, na realidade foi acho que um Reels, alguma coisa assim, ele falando, por causa da minha empresa, que não sei o que lá, papapá. Ou seja, dá para perceber que esse investimento foi dele. Hoje, numa separação, se eles não têm um contrato, não fizeram um contrato, não reviram nada, como que ficaria isso? Metade para cada. Independente de qualquer coisa. Não, quando não tem contrato, é metade. É como se tiver uma união estável. Ponto. Os direitos iguais, né? Agora sim, eu quero só enfatizar a pergunta da Ana, que a gente tinha até pensado em fazer um pouco diferente. Tem um contrato. Com que você entrou, você vai sair. Ponto. Porém, todavia, vamos lá. O cara é milionário e bancou toda a estrutura, até mesmo porque ela ficou no começo conhecida. Hoje, todo mundo que é marido, sogra da Virgínia. Sogro da Virgínia. Antigamente era Virgínia, nora do Leonardo, mulher do Zé Felipe, era assim. Então, o que acontece? Ela, involuntariamente, vamos dizer assim, ou voluntariamente, usou-se da imagem dele, mesmo que não tenha havido investimento, que a gente sabe que houve, mas usou da imagem dele para crescer.
tem um pré-nupcial aí, o que você entrou, você sai. E aí, como é que fica uma situação dessa? Ele pode pedir, um exemplo, ela hoje é milionária, ela sabe do jeito que ela entrou e do jeito que ela tá. Ele pode pedir e falar assim, não, peraí, ó, ela usou da minha imagem, casou comigo, coisa, né? eu quero também uma parte aí desse bolo. É porque depende do casamento, né? Então, qual que é o regime de casamento? Se é um regime parcial de bens, não interessa. É metade para cada. Por isso que eu falei, metade para cada. Porque geralmente as pessoas se casam nesse regime. É muito difícil ter a separação total. É bem raro. Ou a união total. Mesmo entre os famosos e milionários? É bem difícil. Tipo, é Amado bem Batista? difícil. É porque a maioria que entra já quer entrar com a parcial. E qual que é a coisa da parcial? É dali para frente. E, gente, não é por nada não, mas quando a mulher ela entra na vida de um homem, ela tá ali e ela tá amparando ele em tudo. Então, por que não parcial? Por que o que é dele? Ela tá ali para quê, então? Eu não casaria com alguém por uma separação total, vamos assim dizer. Depende muito. Agora, você tá amparando o homem. Ele é milionário, que seja, ou é famoso, mas a mulher tá ali, no show com ele, na madrugada com ele, e ela não tem direito a nada? Ela não fez nada de estar sem dormir, às vezes cuidando dos filhos, enquanto o homem está trabalhando, que seja, mas é ela que está sustentando tudo. Tem mulher que ela administra tudo. Ela administra uma família, ela administra uma casa. E aí... Eu conheço uma. Não é? É justo, é direito. É mais do que direito ser a união total, vamos assim dizer. Tem até uma influencer que eu sigo que ela fala que é o casamento do amor sincero. Ela fala, é do amor sincero, união total. Porque é tudo dos dois, para sempre. Então, ali é aquela pessoa que tem certeza que nunca vai separar. A gente não tem certeza de nada, tá? Nada. Eu estou falando que é o que ela diz, o que eu acho assim, engraçado o jeito que ela fala. Mas a parcial de bens, para mim, é a ideal. Porque dali para frente eles vão construir uma família. E não interessa, a pessoa já era famosa, a pessoa já tinha muito dinheiro. Homem ou mulher entrou na vida um do outro, ou ele leva ao sucesso ou leva à destruição. Acho que vocês já ouviram falar muito isso. Não interessa se é homem ou se é mulher. O amor constrói e destrói. Isso. Cabe vocês fazer a escolha. Fazer a escolha. E se você casou e viu que, opa, não tá dando certo, estou vendo que eu estou caindo, cai fora. Ai, mas eu amo. Gente, ninguém vive só de amor, não. Eu sempre paga falo. boleto. Doutora, eu não sei se eu casaria assim de novo hoje, não. Não sei. Porque, assim, também tem aquela situação daquelas pessoas que também começam sem nada. Constroem juntas. Aí, no meio da vida, perdem. Sim. Aí, tipo assim, você que perdeu, eu não. Você entende? Então, eu acho que hoje, pra mim, tá? Eu acho que eu sou a minoria da minoria. Eu acho que eu seria, tipo assim, do jeito que você entrou, você sai, do jeito que eu entrei, eu saí. O que eu construí é meu, o que você construí é seu. Ponto. Essa daí é separação total. 100% de tudo. E não tem problema. Porque eu acho que é mais justo para ambas as partes, sabia? Porque se a mulher está construindo, ou o homem também, está construindo, ambos estão construindo juntos, que eu falo casal inteligente cresce juntos, né? Estão construindo juntos, então cabe ambos, vamos lá. Essa empresa que está construindo junto é de nós dois. Vamos botar no papel. Sim. Esse carro que eu comprei para mim, mas é seu também porque você me ajudou a conquistar ele, vamos colocar no papel. Metade do carro é seu. Então, existem meios hoje para você formalizar isso sem ser o casamento, né? Sim. Você pode virar sócio em tudo, porque um casamento é sociedade. Em tudo, até numa caneta, até no celular. Metade do celular é meu, metade é seu. Entendeu? Eu não sei se eu casaria hoje com tudo, não. Porque quando chega crises, você carrega, principalmente a mulher, carrega as culpas. É culpa de tudo que deu errado na vida do homem, mas quando vem os méritos, nossa, nós conseguimos, hein? Nós é foda, foda. Mas aí quando vem a merda, você fez. fudeu comigo. Mas sabe uma coisa que eu penso muito? As pessoas hoje em dia, elas casam pensando na separação. Ninguém casa pra falar assim, vai ser pra sempre. Então, todo mundo fala assim, não, eu vou casar. Já casa prevenido, né? Prevenido. Ou seja, você já tá casando pensando que não vai dar certo. Então, ali eu já acho estranho. Eu não estou falando que um casamento, vai ser para sempre igual antigamente. Mas antigamente a gente via, né? Raros eram as pessoas que se divorciavam. Mas hoje, as pessoas, elas não conseguem consertar nada.
Ai, não deu certo? Ah, eu separo. É bem assim, né? É isso, Não elas não tentam consertar. Não tentam. Não. Então, deu errado, separa. É Ah, a isso gente mesmo. divide. E aí, quando você fala assim pra mim, mas a pessoa vai lá, né? A gente vai comprar junto, e se der errado, vai falar que foi você. É. Já tá errado. Então, você... Olha a pessoa que você está casando, ou que você casou. Entendeu? Então, assim, o casamento, eu acho que é uma coisa muito séria. A pessoa, ela tem que ter muita certeza disso. Porque... Para mim, um casamento, ele é para a vida. Ele deveria ser para a vida. Existe o divórcio? Existe. Sim. Mas é algo que você vai usar como último recurso. Porque as pessoas mudam. Estranho seria se as pessoas não mudassem. É. Se eu entrar num relacionamento e eu for a mesma pessoa durante 20 anos, é muito estranho. Só que eu acho que é mais bonito quando os dois entram num relacionamento e os dois mudam juntos. Mudam a cabeça juntos, eles crescem juntos, que nem falar, vamos conseguir juntos. E é isso. Companheirismo também dentro de um casamento. Hoje em dia, nós não vemos. É cada um por si. É a mulher, eu vou com as minhas amigas. O homem, eu vou com os meus amigos. Nós não vemos um escolhendo o outro. É raro, falando assim, não, vamos fazer tudo em casal. Vamos chamar os nossos amigos juntos. É muito raro isso. Dentro de um casamento, eu vejo muito individualismo. Muito. Meu casamento é assim ainda. Eu tenho as duas partes. O meu é muito tradicional. Eu tô casada, vou fazer 25 anos de casada. 24, desculpa. 24 anos de casada agora em junho. E é tipo, vai sair? É os dois. Vai viajar? É os dois. Quantos anos você está? 24 anos de casada. Por quê? Histórias, histórias e histórias. Já enxuguei muito gelo, já comi muito sal, já melamos a boca no mel, sabe? Várias situações sempre juntas, mas é aquilo que eu falo para a senhora, não sei se a CUT de casa passa por isso, mas tem que ter uma estrutura psicológica gigantesca para você aguentar na hora de comer o sal, falar assim, agora você come sozinha. Isso acontece, porque você já tem tudo, de repente você perde tudo. E aquilo que eu falei é um pedacinho da minha história. Você cresce, é nosso, conseguimos. Nós dois chegamos lá, viemos do nada. Aí tem uma crise que eu digo financeira, porque o amor é provado na parte financeira. Não é no coração, não. Aí tem uma crise financeira, porra, mas você não viu isso? Porra, mas você. É muito fácil você julgar, é muito fácil você apontar. E mais difícil é você segurar a barra, meu amigo. É aquilo que o senhor falou, as pessoas não tentam. Tipo assim, não, eu vou segurar, ele tá nervoso, é a crise, é isso, é aquilo. Porque são várias situações também. Pro homem não é fácil. Já não é fácil pro homem de hoje em dia ter que compartilhar o domínio. O domínio dentro de casa. Que o homem hoje em dia já não é mais o provedor. Hoje, ou são ambos, ou é ela, muitas das vezes. Né? Antes era o homem, era o provedor. A responsabilidade era do cara. Hoje, a mulher se sente muito... Eu acho que a mulher, ela busca tanto uma igualdade que hoje ela se sente, se não mais, tanto quanto responsável pela casa, pela família, pelo pagamento das contas. Não tem aquela assim, marido, tem que pagar aluguel. Não. Assim, não é? Eu te falo uma coisa, né? O que você está falando sobre isso? Isso eu estudo muito, né? E sobre arquétipos. Então, nós estamos entrando dentro de uma área voltada para arquétipos. A mulher que é a heroína, não é? Que ela faz tudo, ela consegue tudo. Então, a mulher, ela precisa... A pessoa vai querer me matar, mas não me matem, tá? Mas é verdade, né? Se colocar no papel de mulher. E é muito difícil a gente ver alguém se colocando no papel de mulher. Mas qual que é? É aceitar tudo? Não é isso. Mas, por exemplo, vai tirar uma compra do carro. O marido fala, deixa que eu pego. Ela fala o quê? Eu consigo. Pega as coisas e fala, eu levo. E vai. É assim mesmo. Não é? É assim eu sei. mesmo. A gente sabe que ela consegue. Aí chega uma hora que o cara já nem leva mais. Ele fala, ela gosta de tirar a compra, deixa que ela tira. E aí, quando você chega e fala assim, pô, você não me ajudou lá? Ué, mas é que você gosta de tirar. Doutora, é exatamente isso. Não é? Nossa, é porque ela incrível. fala, eu consigo. Eu sei. Eu sei que você consegue. E eu estou falando isso até com amigos, tá? Porque eu não sou casada, mas tinha amigos que falam assim, não, deixa que eu pego. E eu fazia isso. Não, deixa que eu consigo. E eu fui me treinando e falando, eu sei que eu consigo, eu não preciso provar isso pra ninguém. Mas ele é homem. E ele é mais forte por natureza. A natureza do homem é ser mais forte. Então, ele que carregue mesmo. Eu vou ficar me matando pra quê? Na hora que eu estiver sozinha,
Eu consigo, É. eu sei fazer, então eu vou lá e eu faço. Então, aos poucos, na minha vida, eu fui me treinando para isso, para me colocar no meu papel de mulher e deixar o homem no papel de homem. Os casamentos não dão certo porque a mulher se coloca no papel do homem. Ela quer ser o provedor da casa. Ela não impõe. Ah, não, vamos dividir tudo. Eu, Liz, não acho certo dividir tudo. Estamos, sim, numa geração que a mulher... Ok, tudo bem. Mas o homem tem que ser homem. Ele tem que ter a responsabilidade Exatamente, de É isso cuidar da casa, ter responsabilidade com os filhos. O filho não é um pet. Até nem pet a gente trata de qualquer jeito. mesmo. É verdade. Nem pet. Agora, não, deixa de qualquer jeito. Não. O homem, ele tem que ser o provedor. Ele precisa cuidar da esposa. Tem que ter o cuidado. Por que que não dá certo? Por que que tem muito divórcio? O homem não cuida da mulher. Papéis invertidos. Exatamente. O homem tá sendo a mulher de casa. Quando eu falo mulher, é tipo assumindo papéis da mulher mesmo. Vai levar o filho na escola, vai, tipo, faz a comida, faz aquilo outro. E a mulher tá lá trabalhando, ralando. Aí chega em casa, a mulher tá cansada. Tipo assim, chega na hora de namorar, quem tá cansado é a mulher. Sim. E o cara, às vezes, oi, amor. Não sei o quê. A mulher, mulher tá- hoje tá eu tô cansada, tô com dor de destruída. cabeça. É Mas é verdade. porque ela tá literalmente cansada mesmo. Ela passou o dia inteiro. Não que o homem não faça. Hoje, pra vocês terem uma ideia, 60% dos homens trabalham home. E as mulheres nem todas. É. A diferença é muito grande. Eu não lembro agora, parece que era 48% das mulheres em home e dos homens, olha, 20% a mais, entendeu? Nós temos, né, muitos papéis invertidos. É demais, demais. E as pessoas não percebem isso. E é aquilo que eu te falei sobre os arquétipos. Então, as pessoas, elas começam a tomar algumas formas, mulheres principalmente, dos arquétipos, colocam os homens numa posição inferior, tira a masculinidade do homem. Acontece demais isso e ninguém percebe. E aí, quando o casamento não começa a dar certo, o homem vai querer consertar para quê? Ou a mulher vai querer consertar para quê? Exatamente. Está ruim aquela relação daquele jeito. E as pessoas não entendem que são elas que precisam mudar e até os homens precisam mudar. Se colocar no papel de provedor, se colocar no papel de... Chefe de família. Exatamente. Eles perdem a autoridade até com os filhos. Sabe? É incrível É. isso, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. Direitos da união homoafetiva são os mesmos direitos que a gente conhece? Tem alguns adendos? O que tem de diferente ou é tudo igual? Onde começa, onde termina? Dá uma palhinha pra gente aí, pros nossos cu de casa. Eu falo que deveria ser, né? Tu já Não começa é. assim, deveria ser. Mas, gente, eu tenho um sobrinho que ele é Homossexual? homossexual. E ele fala assim pra mim, eu acho... Ele mora comigo, tá? Então, ele fala assim pra É mim... um filho. É praticamente, meu bem. filho. Ele fala assim, Liz, pra mim, pra eu sobreviver todos os dias é muito difícil. Só com essa fala dele, aí é a minha resposta. Os direitos deveriam ser iguais, mas não são. Então, quando você traz isso, né? Eu não vou nem falar do âmbito judiciário, eu tô falando isso pra vida. Você vê que não tem os mesmos direitos. Eles não têm. Até mesmo andar na rua, gente. Ele estava andando na rua comigo, um rapaz sempre falava oi. Quando ele viu o menino dando a mão pro namoradinho dele, não olhou mais na cara. Nossa. O que ele tem a ver com a vida do outro? O que isso implica na vida dele? E aí eu não falo mais oi pra ele também. Eu falei, não vai falar pra ele, também não vou falar. Eu não gosto disso. Eu acho que, sabe, são direitos iguais. Tipo, o menino faz o que ele quiser da vida dele. Exatamente. O que esse homem tem a ver? O que eu tenho a ver, né? Cada um tem o direito sobre a sua vida. Mas você vê que a sociedade, ela se intromete na vida do outro. É. E ainda mais quando é de homossexual. Nossa. A senhora acha que a sociedade não está preparada para os direitos dos homossexuais? Porque eles também têm os direitos deles, assim como nós temos. Porém, a sociedade é totalmente preconceituosa. Porém, também, tem muitas situações que as pessoas, eu falo que elas procuram. Eu vou dar o meu ponto de vista, peço desculpa desde já, se de repente for contrária da sua, mas eu tenho o direito de ter a minha opinião, assim como você também tem, como quando tem opinião, todos nós podemos ter. claro. Isso é um direito que nos cabe, né? Um exemplo, eu não gosto, eu me sinto totalmente constrangida quando eu entro ou quando eu saio em qualquer ambiente que eu vejo homem e mulher se pegando. Tá vendo? Casal hétero. Homossexual,
também não gosto. Não é que tipo assim, não, é só como. Não, eu não gosto com ambos. Eu acho uma falta de respeito com quem está no ambiente. Sim. Com idosos, com crianças. Eu sou mãe de 4 filhos. Eles perguntam. Hoje, né, não precisa nem perguntar. Eles pegam o celular, eles vê tudo, sabem de tudo. Hoje a gente pergunta pra eles, né? Mas desde homem com mulher se pegando, eles ficam assim, ó. Sabe? Quando eram menorzinhos. Agora estão tudo grande. Ficavam assim, olhando assim, e eu tentando desviar. Eu me sentia constrangida, vendo um casal hétero. E vendo um casal homo, da mesma situação. Não aumenta nem diminui. Mas eu me sinto constrangida. Eu fui com a Kuana recentemente, né, Kuana? Gravar Turistando, se não me falha a memória, no MASP, né? Foi. E tava tendo uma exposição, eu não lembro o nome da exposição agora, você lembra? LGBT, Era quem mais? Alguma coisa assim. E tinha muito casal homossexual lá. muito. Mas e tinha aqueles que andavam do lado do outro, até de mão dada. Mas, eu acho que até é legal. Mas aí, quando abriu o elevador, tava tipo eu, as crianças, a Kuana, e acho que tinha mais um casal de que não eram brasileiros. Quando eles viram, eles entraram, eles se agarravam. Parece que eles queriam esfregar na cara da sociedade. Eu sou, e agarra, se lambe, se beija. Gente, eu acho isso feio. Eu acho que vocês são desrespeitosos. Assim como um casal hétero também é desrespeitoso quando faz isso. É na mesma proporção, sem tirar nem pôr. Isso. Você entende? E aí a sociedade faz o quê? Não vai malhar um casal hétero. Não. Porque, vamos dizer assim, pra eles É normal. é normal e um casal homo não é normal. Uma vez que o casal homo é tão normal quanto o hétero. Eu falo que são preferências. Eles falam que não é preferência, não são escolhas. Mas, enfim, eu falo que cada um tem o direito de gostar do que quiser e de quem quiser. Ninguém tem Ponto. nada E com de isso. assumir. Agora, uma coisa que nem hétero e nem homo pode, no meu caso de vista, é tipo assim, nos expor a certas situações. Nos expor. E se expor também. Sim. A certas situações. E aí é onde a sociedade vem. Só que a sociedade não fala do casal hétero que tava fazendo. Não. Fala do casal homo. Então, assim, a sociedade também não está preparada para isso. E os homossexuais também não estão preparados para, tipo, manter uma postura diferente. Eles gostam de se expor, de se mostrar. É uma forma de gritar a liberdade? Então, N coisas, né? Então, tem aquela pessoa que não vai se expor, mas tem aquela parcela que gosta de mostrar, gosta de falar assim, é o meu direito, eu posso, o que vocês têm a ver com isso? Então, cada um vai se expor de um jeito. Como você falou, tem casal hétero que vai mostrar para a sociedade, eu tô namorando. É isso, é o quê? Ficar se pegando, é mostrar, ó, é meu, é posse. Tem gente que quer fazer isso. E aí, um casal homossexual, a mesma coisa. É o meu direito, é a pessoa que eu tô junto. Então, assim, eu não tenho uma opinião muito formada, porque cada um vai agir de um jeito e cada um vai gritar do seu jeito. E aí, é um jeito que eles têm. Ambos, tá? Hétero, homo. É um jeito que eles têm de mostrar, de gritar pro mundo. E tem gente que gosta, tem uns que não. Eu não gosto, eu sou mais tranquilo. Mas tem aquela grande parcela que já quer mostrar para todo mundo. Olha que legal, doutora. Meu filho mais velho, ele vai fazer 40 anos. Ele é gay, ele tá casado já tem 12 anos. Eu nunca, presta bem, nunca vi o meu filho pegando na mão do marido dele. Eu nunca vi meu filho dando um beijo. Não, minto. No final do ano, quando a gente se junta, é um beijinho no rosto, assim como a gente dá em todo mundo. É respeitoso, né? Então, assim, eu não vejo. Mas por quê? Porque eu sempre falei para ele: o que você faz dentro de 4 paredes, para mim não me interessa. O que eu não quero é que a sociedade veja em você uma outra coisa. Colocando o que a gente estava falando direito de família, quando você estava falando, me surgiu uma dúvida. Por exemplo, no caso da mãe da Virgínia, a Margarete, ela tá com o Danilo, né? Danilo, não acho que é o nome do cara. Sei lá, acho que é daquele Danilo. trem lá. O que acontece? Vamos dizer assim, a Margarete tem dinheiro, certo? O Danilo não tem dinheiro. E ele deixou a mulher, namorada, noiva, sei lá o quê, grávida, na época de 6 meses, já deve ter até nascido já a criança. E, por exemplo, ele não está, que eu saiba, não casou com a Margarete ainda. Mas você acha que, neste caso, a mãe da criança, ela pode pedir uma pensão para ele, visando na Margarete? Você acha que faz sentido isso? Não, porque o dinheiro é dela e ele tem que arcar com os custos do filho na proporção do que ele ganha. Ela não tem nada com isso. Mas e no caso de uma união estável? Os dois estão morando junto. O que é dele é dela, o que é dela é dele. Tudo bem, mas qual que é o emprego dele? Quanto que ele consegue? Comedor.
Não, mas vamos dizer que ele não trabalha, ele não faz Então, nada. um salário mínimo. Mesmo? Em cima, às vezes 30% em cima de um salário mínimo, meio salário Meio mínimo, um salário mínimo. É por aí. Tá brincando, Então, doutora. mas a esposa dele ganha 1 milhão. É ela que ganha, por mais que eles estejam numa entendi. união Mas vocês dois estão estável. juntos, não é? Dos dois? Então, eles estão juntos, mas aí precisa provar. É só o usufruto. Então, precisa provar. Ele tá usufruindo disso? Não se esqueça que tem a teoria da aparência. Lembra? Se ele mostra viajando e não sei o quê, então ele paga na proporção da condição. aparência dele. 10 olha que mil, 5 interessante. eu não tenho. Mas você não tá viajando? Mas é ela que dá. Não sei. Então você não viaja, pega esse dinheiro e dê pro seu filho. Amiga, minha cu de casa, Adorei, deixa a dica. Deixar a dica pra você aqui. Então, vira amiga da atual do seu ex. Se ela for rica, né, no caso, né? Se ela for ferrada, né? Não vai rolar. Mas vira amiga, ó, unicutícola da atual dele. Daí você que chaveca ela lá e ganha a graninha dela. Doutora, então assim, tem um caso bem parecido que aconteceu, não sei se a senhora tá sabendo, que é babado, que eu vi hoje de manhã nas páginas policiais, vamos dizer assim. É. Namorado da Sandy. A senhora viu esse babado? Não vi ainda. Ai, doutora, vamos lá. Passou hoje de manhã na Record. Esqueci o nome daquele programa que passa de manhã da jornalismo lá da Record. Ele é médico. Né? Eu já tinha falado sobre ele antes. Ele é médico. Aí, o que acontece? O convênio achou muito estranho que todos os pacientes que vai se consultar com ele vêm com um monte de procedimentos para fazer. Não, foram feitos por ele. Praticamente 100%. Eu falo, porra, mas todos os outros médicos do convênio não é assim? Dele 100% passa por isso, tem isso para fazer, tem não sei o quê. Uma das diretoras do convênio se disfarçou de paciente e foi se consultar com ele. Olha que só. babado. Aí, chegou lá, ele fez uma oferta para ela. Olha, o seu convênio tem reembolso? Tem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui que você fez isso, vou te dar a nota fiscal, você pega o reembolso para você. Contrapartida, ele recebe todos aqueles procedimentos que ele não fez nela. Entende? Entendi. Atual da Sandy. Além da imagem dela, que com certeza... Porque o pessoal não fala assim, o doutor João da Silva, que eu nem sei o nome dele. Não, é o mas namorado da Sandy. o doutor médico, namorado da Sandy. Ou então, namorado da Sandy faz isso. Além da imagem dela ser afetada, porque a mídia, ela é cruel, a senhora sabe disso, né? Ela pode sofrer algum reparo financeiro, vamos dizer assim, mexer no bolsinho dela ali. Porque parece que eles estão morando juntos, né? Parece que já moram juntos. É porque hoje em dia todo mundo mora junto. O meu filho tem uma namorada que ele 4 dias na minha casa, 3 na casa dela. Eles moram juntos 3 dias na semana. Então, assim, eles, bem ou mal, eles estão juntos em alguns momentos, até mesmo por conta de locomoção e tudo mais. As pessoas se sentirem, no caso o convênio, se sentiu agredido, se sentiu lesado. Pode chegar e falar assim, olha, eu quero uma indenização no valor de tanto da esposa dele ou dele, quem tiver. Tá. E aí atingir o bolsinho da doutora Sandy, da cantora maravilhosa. Vamos pular! Então, Ela pulou bonito, né? temos várias coisas aí, pulou né? bonito. Então, você me falou assim, eles moram juntos. Isso é uma união estável ou é um namoro qualificado? Namoro qualificado é o que tudo indica, né? É o que eles apresentam. Se é um namoro qualificado, então ela não paga nada, porque é um namoro qualificado. Se é uma união estável, Aí sim, não que ela vai pagar. mas se ele não tiver, ela Se racha. não tiver, aí pode ser que sim, pode ser que não. Não se esqueça que uma união estável, ele é solteiro. Na união estável, ele não é casado, nem ela. Ai, olha só. Lembra disso? União estável é solteiro. Ele tem uma força de casamento. Se você não colocar lá, né, qual que é, se é separação total, ela vai ser parcial de bens, mas a pessoa continua solteira. Olha. As pessoas não sabem disso. É. Então, como é que você vai atacar o bem da Sandy se ele tem uma união estável e é solteiro? Não está casado. Eles têm que estar casados para isso. Entendeu? Olha só. Agora, se a Sandy Da tivesse alguma coisa com isso, entendeu? Ela tá se beneficiando, por isso que eu falei, vamos lá. Ele vai lá, pega o dinheiro e fala, olha, Sandy, esse aqui é seu. Aí, vamos lá, vamos provar que ela também está recebendo esse dinheiro, ela vai ter que pagar também, porque ela tem uma união estável com ele, não sei o quê, mas ela está recebendo.
Ela está fazendo parte disso. Doutora, Entende? e no caso da Graciane, que ela era casada com o Belo, casada, Tá. ficaram 16 anos casados, né? Não tiveram filhos. E agora ela teve. Eles alugaram uma casa e não pagaram e tal. E agora, mês passado, né? Teve. Além de não pagar, destruíram a casa. É. Teve prejuízo muito grande para a proprietária da casa daqui de São Paulo. Do Rio, eu não Isso, sei é. como é que foi. E aí, o que acontece? Ela teve o cachê dela, que ela ganhou enquanto ela estava no reality, No Big Brother. penhorado para saldar. Agora eu pergunto, por que o dela e não o dele? Tá. Ou será que é porque a casa estava no nome E dela? eles eram Tem casados. É. Tá. Eu lembro da Tinha festa alguma deles. coisa a ver? Porque funciona assim, o casamento, ele é uma solidariedade, vamos assim dizer. O casamento, né? O que um fizer, já sabe que o outro vai ter que pagar por aquilo. Então, cuidado. Então, quando eles alugam essa casa, a pessoa pode cobrar ou dela ou dele. Ah, Quem que está na mídia, quem que está ganhando dinheiro aos olhos de todo mundo? Ambos. Porque ele não para de Ela show. é muito mais, ela muito mais. Ela que está nos holoforte. Ele está ali fazendo um show, ok. Mas é ela que o Brasil todo está vendo. Então, por ele, causa do Ela tem reality. evidência. é ela que está em evidência. Se eu fosse para processar os dois, eu ia nela primeiro. Não estou dizendo que eu não ia nele. Sim. Mas a evidência está nela. Quem que vai fazer um monte de propaganda? Quem que deve ter... É ela. Ele está fazendo show, ok. Mas ela ganha muito mais do que ele. O que é mais certo? Você arriscar nele ou nela? Nela. Né? Nela. nela. Então você já vai na pessoa certeira. Eu já faria isso, eu vou nela. Se não achar nela, aí você vai nele. Até mesmo porque ele pode ter desvio de dinheiro dos shows. Ela vai sair de lá com a bolada, já bloqueou a conta. Quando ela saiu, já não tem nada. Exatamente. E ela vai desviar o quê? Porque no Big Brother é muito nítido o valor que eles ganham, né? Tipo, você ganhou tanto de tal promoção, você ganhou um carro, você ganhou não sei o quê. Quando pensar que não é bom, já saldou, vamos bloquear ela, porque ela não tem como esconder. Fora, que não sei se vocês sabem, se eles sabem, é do Big Brother, eles podem bloquear direto na fonte. Antes de chegar pra ela, mas foi o que aconteceu. bloqueia na fonte. Foi o que aconteceu. Não chegou Caramba. até ela. É isso. Então tava já bloqueia lá, é bloqueado, mais é. fácil. E o Belo, pra saber quem que vai pagar, né? Ela tá E pra muito mais onde vai? fácil. Tem aquela história de como é que fala? Não caiu na minha conta, caiu na Fonte conta da pagadora. produtora ou do vai repassar. empresário. E que é tudo ele, na verdade, é tudo um 71 danado. Eu vou ganhar 5%, agora não sei, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra senhora. Eu vi uma entrevista da Virgínia tem um tempinho. Ela falou que o Léo Dias, que inclusive tá doente, beijo, Léo, espero que você melhore rapidinho aí, né? Que a gente depende de você pra poder falar de você. Brincadeira. É porque a gente se baseia nas fontes deles, né? Ela falou assim, o Léo Dias ficou sabendo que eu estava grávida antes de eu transar. Pra senhora ter uma ideia que hoje tá tudo, além de muito aparente, muito fácil também de você chegar nas pessoas que podem te trazer informação, tá muito nítido, tá tudo exposto demais. As pessoas. É que nem o Kiko do KLB. Ele falou, porra, ele mora em Orlando agora, né? Todo mundo vai no banheiro, cara, cagar e filma e posta. E as pessoas curtem. Sim. Mas, pô, não estamos perdendo a noção, né? E aí eu queria. E aí, esses dias a gente deu uma notícia aqui na semana passada, se me falha a memória, que o Carlinhos Maia fez uma declaração dizendo assim: Que ele tá sendo ele está sendo perseguido por fãs. Já faz tempo que ele está dizendo isso. Só que aí a semana ele falou assim: além de perseguição, agora já não é mais perseguição, é uma invasão de privacidade. Aonde a gente consegue caracterizar o trabalho de um fã, porque é trabalho ser fã também, é trabalhoso, né? O trabalho de um fã como simplesmente ser fã ou invasão de privacidade. Até oportunação. É oportunação que falam, né? Até onde existe esse limite? Até onde, por exemplo, um artista pode falar assim, daqui para frente não vai mais, daqui para frente eu te processo. Certo. É assim, até o limite é aquilo que te incomoda. Então, se alguém te vê na rua e fala, oi, tudo bem? Uma foto, isso aqui, é uma coisa. Se ela tá na tua porta todos os dias, você não consegue dar um passo que a pessoa tá ali, tá tirando foto, tá em cima, tá falando, aquilo não te dá um espaço, você se sente invadido, é o seu limite. Tem gente que não tá nem aí, gosta. Tem gente, é o que eu falo, o mundo ele é tão grande e a gente achar que não tem pessoas que gostam de determinadas coisas, então tem gente que não vai se importar, mas o limite é o seu. Aquilo que está te afetando, eu não consigo acordar em paz, eu não consigo dormir, eu estou doente, eu estou me prejudicando.
esse é o limite. Mas isso com as redes sociais hoje, tá tão em evidência. Produção, é que eu não sei falar inglês. Tem um nome aí que eles usam agora pra a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, tudo você filma, tudo você posta. Como é que é o nome disso? Ah, eu tinha Tem um nome, é um nome visto. específico, né? Eu esqueci agora o nome. Mas, enfim, a senhora não acha que isso... Um exemplo, vamos supor que eu sou essa fã lunática aí, né? Que eu falo que tem diferença de fã e de pessoas que são sem noção. E eu tô lá na sua porta, todos os dias, hora, e mando, põe cartaz, enfim, a senhora já se sente assim, incomodada ao extremo. Realmente, como o Carlinhos Maia falou, é perseguição, é invasão de privacidade, enfim. Porém, a senhora é o Carlinhos Maia, porque o Carlinhos Maia começou assim. Ele levantava, ele já ligava a câmera e ia até a hora de ele dormir. Ele expôs a vida dele. Sim. Ele se colocou nessa condição, né? Ele para numa rodovia, chama um cara e fala, vem cá, vou te dar um carro. Aí o cara fala, puta, eu tô precisando tanto, cara. Eu vou lá pedir pro Carlinhos Maia me ajudar. Aí bate na porta e fica com cartaz. Porque tem pessoas extremamente necessitadas mesmo. E tem pessoas que realmente querem aparecer também. Querem o holofote também. Querem, nossa, eu consegui uma foto com o Carlinhos, quero não sei o quê. Enfim. Aí a senhora, aliás, aí ela, vamos dizer que ela é a doutora. Aonde ela consegue falar assim, peraí, ela como advogada vai montar uma peça esplêndida para mostrar para o juiz que não é o cliente dela que está invadindo a privacidade, e sim ele que expôs a privacidade dele. Então, mas aí você me falou que ele vai bater na porta do Carlinhos falando, eu quero, eu preciso. Você me falou isso. Eu não consigo imaginar ele na porta. Não, o Carlinhos falou isso. O Carlinhos falou. Ele falou assim, eles estão na minha porta, cartaz, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, o cara não mora na Vila Itaim. O cara mora num condomínio de luxo. Ele deve estar na porta do condomínio. Imagino que não seja tão radical, mas ele deve estar se sentindo muito incomodado. Sim, ele não tem obrigação. E aí é que está. Não é porque ele faz algo que é obrigação dele fazer. Você tem que fazer isso. Você tem que... Não tem. As pessoas precisam entender os limites. O Carlinhos, ele faz porque ele quer, porque ele vai ter uma audiência, porque ele vai ganhar com isso, vai ter visualizações, ele tem um fundamento. Mas as pessoas não podem confundir com obrigação. Obrigação ele não tem nenhuma. Então, está importunando porque, olha, tá na porta, tá querendo, tá pedindo. Não pode. Não Mas tem toda pra ação não onde. gera uma reação? Você não acha que isso é reflexo do que ele mesmo expôs a vida dele? Por exemplo, ele expõe onde ele mora. Ele expõe tudo da vida dele. Estou dando o exemplo dele, mas são vários artistas. Hoje as pessoas, elas ganham visualizações por conta disso. Por Eu expor. falo isso porque aonde eu moro, o que mais tem, onde eu morava, o que mais tinha eram pessoas com cartazes que vinham de outros estados dormindo na porta. Você entendeu? Então, assim, a pessoa expõe, oi, eu moro aqui, hoje a minha vida é assim. Eu vou te dar esse presentinho aqui. Eu tenho essa condição para aquilo outro. E aí as pessoas hoje não conseguem mais ter paz. Porque, ele, na minha opinião, ele expõe uma situação que ele não impõe limites. Entende? Para mim, meu ponto de vista, né? O problema... E também não dá o direito, né? Isso, é sobre o direito, é sobre as pessoas entenderem que a outra não tem a obrigação de... Olha, ela pode, eu preciso, não sei o quê. E se a pessoa quiser, ela vai fazer. Senão, não. Agora, você importunar a outra, obrigar, eu preciso, você tem que me dar... Ele não faz parte do poder legislativo, ele não faz parte da prefeitura, sei lá, de alguma coisa que tem uma obrigação com o cidadão. Eu tô te pagando o imposto, tem que me dar tal coisa. E nem a gente pagando, a gente tem as coisas, se for ver, não é? A gente deveria ter saúde, N coisas, e não tem. Agora, você imagina o Carlinhos Maia. É isso que eu falo. As pessoas não têm senso. Eu sei, eu entendo. Não adianta a gente querer cobrar de uma sociedade que elas não vão ter o simancol, vamos assim dizer. Não vai ter, eu entendo. Então, se a gente vê isso, você tem razão. Não deveria se expor tanto, porque aonde nós estamos... Né? Eu digo no Brasil, aqui é diferente a cultura. A nossa cultura é do me dar. É essa cultura. Pode ver, as pessoas sempre querendo mais e querendo que a outra dê. E aí, se a pessoa abre esse precedente, é isso que você falou. Essa reação vai ter. A ação dele vai ter uma reação. E aí, ou ele muda de casa e não fala mais aonde ele está. Menos, né? Expõe menos aonde ele está. Ele pode se expor, mas aquilo. Acabou de sair do lugar, posta. Quando alguém for ver, já não está mais lá. Não tá mais, Então, fazer o contrário. Doutora, outra coisa que nós duas estávamos conversando, no caso da Suzane e da Elise, Matsunaga. que ambas mataram, né,
As pessoas... E elas têm direito a alguma coisa, né? Porque a Suzane matou os pais. Certo. Matou não, né? Foi a mandante. A outra esquartejou o marido. Ambas são herdeiras das E elas- vítimas. São herdeiras de vítimas delas mesmo, né? Hum. Como é que fica esse caso? Tanto da Suzane von Richthofen, quanto também da Elise Matsunaga. Porque a Suzane, ela foi deserdada, né? Sim, mas ela recebeu uma indenizaçãozinha aí agora. Recebeu uma grana, não foi? Ela estava recebendo, acho que 50 mil. Ela recebeu, acho que foi do INSS, que Isso. vocês estão falando, e ela vai ter que Foi isso devolver. mesmo. Eles estão Eu entrando vi com uma também que ela ação vai para ela ter que devolver. devolver, porque ela não deveria ter recebido isso, Ah. mas por conta do crime, né? Como é que ela vai receber essa indenização Ela mesma que causou, né? que ela causou? Então, para mim, foi uma falha, né? Nesse pagamento, não deveria ocorrer. Então, foi uma falha que pagaram ela, entende? Não deveria ter recebido. E Elise perdeu tudo, né? Porque ela Perdeu até a filha, né? até a filha, ela esquartejou o marido. Aí eu te falo, mas coitada, eu entendo a história da Elise, eu tenho minha opinião sobre isso, eu entendo também. tudo, eu tenho minha opinião, ok. É. Mas e a criança inserida nesse meio? Esse que é o problema. Não se trata da Elise, se trata da criança. Então, por isso que ela perde. Porque se a mãe comete um crime desse tamanho e as pessoas... Aquilo que eu te falei. Tem as pessoas que são pró-Elise e as que são contra. E essa criança com a Elise? Né? Como é que fica? O que pode acontecer? Qual que é o futuro dela? O que a Elise pode proporcionar para essa criança? E o que a família... Acho que era Marcos o nome dele. O que a família do Marcos pode proporcionar? Então, para a criança, o melhor é quem? É com a família do Doutora, Marcos. nesse caso da Elise Matsunaga, a parte da família, da filha, né? Esquecendo um pouco de herança, é irreversível? Eu acredito que sim, tá? Eu tenho alguns casos de família que a criança mora com o pai e que a mãe quer reverter. E não reverte. Não reverte. Mas é mãe. A criança tá bem? Tá. Vamos falar com a criança. Vamos lá. Tira a filha da Elise, traz ela aqui e fala: você quer morar com a sua mãe ou com o seu pai? É com o pai dela. Com o pai, né? Com o pai, não. Com a os família. avós, Com a família do pai. É com a família do pai dela que ela vai querer. Não é com a mãe. Ela nem sabe quem é a mãe. É uma pessoa estranha para ela. Então, eles vão sempre ouvir a criança, por mais que tenha 4, 5 anos, vai ouvir. Ok, ouviu. O que está melhor? O que a família do pai está proporcionando? Escola boa, alimentação, lazer. O que a mãe pode proporcionar? Nada. Mas não vai se ter. ela quiser, vamos supor, ela tá com 14 anos. Eu quero morar com a minha mãe. Sim. Aí sim. Sim, se ela falar eu quero, eu vou... Mas aí, assim, ela pode querer, vai depender do juiz. Se você quer, ok. Mas você vai morar com a sua mãe. Onde sua mãe mora? Ela mora ali, ó, onde tem a boca. Na esquina da boca. E o que ela faz? Gente, eu tô falando qualquer outra Ou pessoa é casada aleatória. com uma pessoa de uma índole... Você vai... má índole. Duvidosa. O juiz vai fazer uma entrevista, vai chamar ela, o marido... Vai colocar a criança ali mesmo ela querendo? Não, porque o que vai causar nessa criança? Sempre as pessoas precisam olhar para o melhor bem-estar, interesse da criança. Por mais que ela queira ficar com a mãe, às vezes ali não é o ambiente para ela. Uau. Entende? Eu também tenho uma opinião, que eu imagino que seja bem, bem diferente da maioria das pessoas em relação ao caso da Elise Matsunaga, né? Não sei, porque eu com o que foi apresentado na mídia, mesmo com tudo que foi apresentado na mídia, eu consigo... Não é, tipo, dar razão para o que ela fez, que isso não dá pra gente, né, calcular. Isso Sim. foi imperdoável. Mas a gente, como mulher, nós como mulheres, não estou dizendo que homem seja diferente, mas é que, gente, é complicado. Mistura poder, mistura machismo, mistura um monte de coisa, né? E não justifica o que ela fez, é injustificável, é imperdoável. Não, imperdoável não posso dizer, porque todos nós temos direito ao perdão, né? Mas eu olho hoje... Eu tenho um conhecido que teve o prazer de pegar Uber com ela. Nossa. Teve prazer ou desprazer, enfim, eu falo prazer porque eu gostaria de ter entrado no Uber com ela, de verdade.
E as pessoas julgam assim, você vai entrar no Uber com ela, você vai ser mais uma vítima dela. Não é assim. Não. As pessoas têm direito, pagou pelo crime, ela tem direito de ser recolocada na sociedade e tem direito de fazer tudo que uma outra pessoa não ou outra pessoa que nunca fez nada faz. Trabalhar é a primeira coisa, porque se ela não trabalhar, aí sim, se vocês não der oportunidade de emprego, ela vai sair, ela vai matar de novo, ela vai roubar de novo, ela vai entrar na vida do crime porque ela precisa se sustentar. Ela precisa, e não adianta a gente viver, tipo, apontando. A pessoa tem que ser colocada na sociedade, introduzida na sociedade, com um trabalho, com o mínimo de dignidade, que é um trabalho, né? É. E aí, essa pessoa falou que bateu um bom papo com ela, e ela chorava enquanto ela dirigia. Ela falou, não queria um centavo dessa fortuna. Eu não fiz o que fiz por dinheiro. Por herança. Eu fiz pela humilhação que eu estava passando, eu e a minha filha. Eu pensei em mim e na minha filha. Ela, segundo a pessoa, disse que ela apanhava, ela era violentada, inúmeras coisas. E se não me falha a memória, no documentário dela, eu não lembro agora se foi o advogado de defesa dela ou se foi alguém falou, olhou acho que para a irmã dele, para a irmã do Marcos, e falou assim, a senhora é violentada? A senhora faz sexo sem querer? O seu marido lhe obriga a fazer? O seu marido lhe agride? Então, não é momento para a senhora dar a sua opinião. A senhora estava com ela lá? A senhora passava pelo que ela passava? Não é momento da senhora dar a sua opinião. Eu só quero que a senhora responda a pergunta que eu fiz. Não está no documentário. Isso eu só não lembro quem foi que perguntou e falou. E, se não me engano, foi a irmã dela. A irmã do Marcos, né? Então, realmente, é aquela coisa. A gente não tem como saber. E mesmo que tivesse como saber, não dá para você sentir o que a pessoa sentia. As frustrações. É complicado, né? Ainda mais que você está vendo que você vai perder tudo. Só né? quem passa sabe, né? Então, Verdade. assim, as pessoas julgam aquilo que você falou. Nós estamos falando que é certo, não é isso. Mas a pessoa sabe o seu limite e aí as pessoas perdem a cabeça por vários Um motivos. descontrole, né? Não teve autocontrole. Não né? teve, perde a cabeça, faz um negócio e depois, caramba, o que eu fiz? A pessoa vai pagar por aquilo, ela precisa pagar, pagou, encerra. Ali encerrou e ela volta para a sociedade e ali ela reconstrói a vida dela. Doutora, agora, no meu caso, né, que eu tenho uma mãe que tem Alzheimer, eu que cuido dela, tem a guarda compartilhada de idoso, então, assim como tem também de criança, né? Existe diferença de idoso para criança em termos de guarda compartilhada? Tá. Primeiro, para E aí, na sequência, eu já vou te fazer uma outra pergunta. Para criança, a gente fala de tutela. Isso, E para idoso, é a curatela. curatela. Já é diferente. Tá. Então, a criança, quem tiver a tutela da criança vai ter que cuidar, educar, né, aquela coisa toda. A curatela do idoso já é para quê? Administrar os bens, também cuidar, levar no médico, tudo isso, mas poder administrar tudo, né? Porque o idoso, ao longo da vida, conseguiu algumas coisas e a pessoa, quem está curatelando, vai precisar administrar tudo isso. Então, há essa diferença, primeiramente. Sim. E aí, dentro da curatela, existem limites, né? Então, a pessoa, dentro da curatela, pode ir até tais limites. Como assim? Tem um investimento no banco, não pode mexer. Não é porque ele tem a curatela que pode mexer. Ele precisa pedir autorização para o juiz. Sim. O juiz autorizando para que é esse dinheiro, aí ele fala, tudo bem, pode sacar tanto. E tem uma casa, eu quero vender. Mas por quê? Porque eu quero. Não vai vender. Aluga, você vai administrar, mas você não vai vender. Eu preciso vender porque acabou todo o dinheiro, vou colocar numa casa de repouso, vai fazer uma cirurgia, não sei o quê. Ok, então está autorizado vender, pegar tantos mil da venda e já pagar o que precisa pagar. Certo. O juiz sempre autorizando. Então, a curatela é isso, Sim. muito mais, estamos falando muito mais sobre bens, administração de dinheiro e a tutela da criança sobre a criação da criança, sobre o cuidado com a criança, claro, garantindo se tiver algum dinheiro, os pais faleceram, mas aí isso fica guardado e tudo sobre a supervisão de um juiz para poder essa criança crescer até alcançar a maioridade e ela poder caminhar por si. Mas no caso da curatela, até uma pessoa, um exemplo, para despesas fixas, precisa da autorização do juiz? Por exemplo, Então, vou pagar o isso não. convênio, vou pagar um aluguel para quem mora de aluguel, água, luz do idoso, né? Sei lá, qualquer gastos extras, que sejam despesas fixas, tá aqui. O juiz tem que autorizar o saque desse valor? Não. A curatela, ela funciona assim.
Isso é muito importante das pessoas saberem. Quando pegou a curatela, tudo que comprar, guarda a nota. Tudo. Eu comprei um pão, guarda a nota. O juiz, ele vai pedir posteriormente a prestação de contas. Então, quando você entra com a curatela, você vai falar, olha, minha mãe, ela recebe 2.000, ela tem uma casa de aluguel que recebe 1.000, são 3.000, e é só. E aí você vai lá, eu pago o plano de saúde dela, não precisa pedir para o juiz nada de autorização. Porque você vai usar esses 3.000 e vai custear as coisas dela. Então, você vai guardar e vai fazer uma planilha. Aluguel, não sei, água, luz, internet, comida, roupa, guardando as notas e Entrada anotando e saída. tudo. Entrada e saída, tudo certinho. Ao final da curatela, ou depois de 1 ano, 2 anos, o juiz vai pedir essa prestação de contas, está aqui. Porque se de 3.000 sobrou R$100, é dela. Tem que ficar guardado na conta dela. É isso mesmo. É assim que funciona. Inclusive, esse é um cuidado que a gente já tem há 5 anos. Desde que a gente detectou que ela estava com Alzheimer, né? A gente toma esse cuidado. Tudo que a gente compra, doutora, tudo. A gente tem nota fiscal, tem comprovação, inclusive da moça que faz a limpeza na casa dela. Eu faço a moça assinar um recibinho. Tudo. Ela vai na cabeleireira, a cabeleireira não tem, mas eu pago com cartão de crédito, por exemplo, cartão de débito, seja lá o que for, eu pego o canhotinho e escrevo. Fez cabelo, unha, sobrancelha. Por quê? Porque isso é importante. Porque as pessoas, elas não entendem que é porque tem a curatela, vai poder fazer. Não pode. Muito pelo contrário. Quem tiver a curatela é quem está na linha de fogo. Por quê? Porque se faltar R$1, pelo menos o que eu saiba, acho que a cada 1 ano você tem que ir perante o juiz e prestar conta. Então, é muito meticuloso você lidar com o dinheiro da outra pessoa, e ainda mais com curatela, né? Mas outra coisa que na sequência que eu ia te falar é justamente isso. No meu caso, eu tenho um irmão que eu não sei por quê, por mais que a gente tenha comprovado por exames, e que não são poucos exames, que a minha mãe, ela tem Alzheimer. E ele acha que ela está bem, que não precisa de cuidados. E a gente já toma vários cuidados para ela não se perder. Então, é o dia inteiro assim. E ele não acha que ele tem que tomar conta dela. A mãe está bem, a mãe está bem. Pô, mas ele só vai lá e fala, a senhora está bem? Ah, estou bem. Mas é o tempo inteiro assim. A senhora está bem? Ela não tem mais um diálogo. Certo. Tanto é que, quando ela fica olhando para a televisão, se você tira a televisão, ela continua, porque é um espaço dela, né? E aí, eu te pergunto, hoje, na minha situação, eu deixo de sair final de semana, ela não fica sozinha. Por exemplo, se eu preciso me ausentar, tem sempre alguém com ela. O meu filho, ele fica de home justamente para os dias que eu venho fazer a gravação, ele fica com ela. Se eu preciso me ausentar à noite, meu marido está lá com ela. Então, assim, ele acha que não. Você acha que, neste caso, eu consigo pedir, eu vou dizer guarda compartilhada? O que eu posso fazer para que ele tenha a responsabilidade social, no caso, né? Tá. Com a minha Ou mãe. também, quais os direitos do cuidador. Da pessoa que tem isso. a... Não é nem a curatela. É a porque curatela. Não, o cuidador, né? Também tem isso. Olha, Eles têm esses direitos, às vezes, tipo assim, é assegurado em lei? primeiramente, o que eu faria no seu caso? Eu pediria que ele pagasse uma pensão para sua mãe. Mas por quê? Já que ele acha que ela está bem e ela não está, você tem essa decisão de que ela está curatelada. Quem é ele para falar que ela está bem, sendo que você já tem um processo Os laudos, decidido? E tem um processo, já tem. Você fala, ela está curatelada, está tudo certinho. Se você já tem esse processo judicial, eu pegaria até com um laudo, né? E entraria com uma ação para ele pagar a pensão. E aí, ele não quer cuidar? Tudo bem. Paga uma pessoa para ficar no lugar dele, como se fosse ele. Vai Sim. ser tudo revertido para sua mãe. Isso é que eu faria de primeira. E aí, colocar até no processo. Ou ele cuida determinados dias, ou ele paga a pensão para que você coloque uma cuidadora para ela. Sim. Você não é filha única, não é só você. Exatamente. Então, ele Porque precisa... na hora de ganhar dinheiro, todo mundo quer, né, doutora? É isso daí. Exatamente. Eu não... Eu até, pela resistência da minha mãe, a gente sabe que eu não conseguiria colocar agora uma cuidadora com ela. Porque
ela é muito geniosa, mas a gente tem que ir trabalhando isso aos poucos, na verdade. E assim, eu já sabia disso, mas é bom para quem está em casa saber também dos direitos, porque na realidade, assim, na hora da divisão, todo mundo quer. Agora, na hora de cuidar, ninguém quer. É isso Olha, mesmo. uma coisa que eu faria, né? Ah, minha mãe não quer. Mãe, vai vir uma moça aqui para limpar a casa. E aí eu colocaria alguém falando, olha, dá um tapinha na casa, mas a sua função É cuidar é dela. cuidar dela. Sim. Olha, ela só vai limpar a casa. Então você olha ela para mim, mãe, coloca ela na posição de vai olhando para mim. E ela que tá olhando a sua mãe, aos pouquinhos, até a sua mãe pegar. Vai chegar um momento que a sua mãe faz amizade com ela e fala, cadê fulana? É. mas Por que ela isso não que veio? Virou uma amiga, Inclusive, né? Viram amigas. Inclusive, neste caso, quando eu vi que o Alzheimer estava avançando e tal, eu fui fazer um curso. E eu acho que esse curso foi muito importante para mim e para quem faz também, tá? Porque são detalhezinhos que é assim, ó, sabe? O terapeuta ocupacional que cuida dela, a gente tinha um sério problema com banho. E tipo, eu moro na casa de cima e ela embaixo. E eu falava, mãe, vai tomar banho. E ela entrava no banheiro e saía. E eu falava, nossa, não é possível, 1 minuto. E aí ele detectou que o simples fato dela entrar ao banheiro, lavar a mão, na cabeça dela já tinha tomado banho. Então, hoje em dia, a gente tem que fazer diferente. Entendeu? A gente tem uma Alexa e a gente fala, Alexa, lembrar de tomar banho. Aí, você já viu isso lá em casa, né? Você me falou, não vi ainda. Aí tem o horário dela tomar banho. E aí eu acabo escutando lá de casa. E aí eu já ligo pra mamãe, tá tomando banho? Não, já vou, então tá. Aí eu fico olhando pelas câmeras. Mamãe, não esquece de tomar banho. Ah, tá bom. E isso acontece com a troca de roupa. Porque é um esquecimento muito rápido, né? Então, para quem tem, gente, a necessidade de ter uma pessoa, olha aí, a doutora está falando exatamente uma coisa que é de extrema urgência para quem não sabe o que deve proceder nesse caso, né? Eu, na realidade, eu perguntei mais para a senhora, até porque eu já sabia, obviamente você falou um negócio que eu não sabia, mas depois a gente vai conversar fora. Mas é isso que acontece. Quando você tem um idoso, a pessoa nunca está preparada para trocar uma fralda, lavar uma roupa, Dar um banho. Gente, é muito. E a mãe da Ana é um exemplo de idosa, assim, cheirosinha, limpinha. Olha, Faça a unha dela cada 15 dias. Só tem que ver. Quem não sabe, não desconfia, né? E sobre isso, né? Você falou, e sobre o curador? O curador, ele tem o direito de receber também. Então, ele tem que pedir para o juiz, olha, eu estou no papel de curador e eu quero receber por isso. E aí, se eu não me engano, tá? Porque as curatelas que eu fiz, a gente não pediu, mas a lei diz que ele tem o direito de receber, e eu não sei se o juiz vai arbitrar ou se a gente que pede, eu preciso dar uma pesquisada sobre. Mas que eu sei que ele tem o direito de receber, tem, porque é uma função. Né? Mas e se ele trabalha fora? Ele trabalha e tem a curatela de uma pessoa. Ele tem direito de receber também? Ou o juiz pode entender que pelo fato dele trabalhar, não? Sim, porque ele está administrando, ele é um administrador. Então, ele tem o legal, trabalho de procurar uma cuidadora. E se a cuidadora não vem, vai deixar sozinho? Ou ele vai faltar no trabalho e ficar com ela? E quando ela não vem, ele tem que ficar com ela. Entendeu? Ele vai ficar com ela. Quem que vai fazer compras? Geralmente é ele. Ele vem do trabalho de noite, vai lá, faz compras e deixa na casa para a cuidadora fazer tudo. E quem paga? O próprio idoso, com o dinheiro do idoso. O dinheiro do idoso. Então, mas ele não ganha muito. Então, às vezes, se ganha um salário, vai pagar ainda pro curador? Então, o juiz vai falar, não tem nem como. Mas entende? tem uma tabela, assim, que se baseia, vamos supor, um idoso ganha 10 mil, por exemplo. O juiz, ele vai ter, de cabeça, uma porcentagem igualzinho da pensão. Pensão alimentícia. Não tô falando que é 30%. Não. Mas ele vai calcular... Pode ser um salário mínimo. Isso, pode ser um Entende-se que salário 10 mínimo. mil também é um valor alto que a pessoa não gasta tudo, né? Isso, pode ser, R$600, não sei. Então, ele vai calcular ali e vai falar, olha, eu acho bom esse valor aqui. E aí, a pessoa tem esse direito porque ela tem uma responsabilidade. E que não é pouca, viu? Quem vai responder depois por isso se der algo errado? Se o cálculo der errado? É ele que responde. E ele que tem que devolver o valor atualizado. Se não tiver lá, não bater os cálculos, faltou 20 mil, a
pessoa vai ter que devolver 20 mil atualizada. E, inclusive, se houver um crime de desvio de dinheiro, é ele que vai responder também. Sim. Exatamente, ele responde por isso. Então, o cargo, ele é muito pesado, é um cargo, por isso que ele tem o direito de receber. É. Caramba. Doutora, no caso do Neymar, que alega que ele tem uma filha, né, de 12 anos, né? A menina é... De onde que é a menina mesmo? Esqueci agora, é de outro país. Ah, tá. Não, é outro país. Ah, é verdade, é verdade. É. Até hoje ele, vamos dizer assim, se negou a fazer um DNA. A justiça não pode obrigá-lo? Não, ele não se negou. Ah, não? Não, é que não acham ele, né? Não conseguem tá, intimá-lo. não Né? acha. Aí, pô, o cara, você sabe onde o cara tá. Ah, não acha na casa, beleza, mas vai ter um clássico lá da seleção brasileira que ele esteja jogando, ou do Santos, que agora é jogador do Santos, né? Não acha o cara porque não quer, né? Exatamente. Vamos se dizer assim. gente. No caso, baseada assim na lei brasileira, né? Porque aí é um processo que corre aqui, né? Por mais que ela seja de outro país. Vai ter que vir pra cá. Como pegar esse cara? Como é que nós pegamos esse cara? Porque até eu tô curiosa saber se a filha dele ou se não é. Eu faria por edital. Faz a verdade. citação por edital. E aí ele vai dar por citado. E aí vai marcar O exame. de DNA. Por 2 vezes que ele não comparecer, ele é o pai. Mas é mesmo? Gente, que babado, não sabia disso não. Olha, Se ele não E por que eles não fazem isso com ele, então? Porque primeiro precisa encerrar todas as tentativas. Esse homem deve ter morado em quantos lugares? Porra, já tem acho que uns 3 anos que ela tá tentando fazer DNA, que a mídia divulga. Então, porque precisa fazer uma pesquisa, né? Aquela pesquisa Infojude no judiciário. Se me aparece 50 endereços, ele vai ter que ser citado nos 50 endereços. Ele tem que provar que foi nos 50 e não localizou ele. Exato. agora, aí, Caraca. baseado nisso, quem diz que tá no nome dele? Aonde realmente ele tá? Não, mas aí Não, não. ele, É, ele tem não que faz ter um sentido. endereço no nome dele. Tem que existir um endereço. É que assim, ele pode mudar muito. É. E aí ele mudou, não tem nada no endereço. Aí mudou de novo, não tem nada no endereço. Não sei. E a gente não sabe como é que é a vida dele. E é isso que ela falou. Se ele mudou e tá no nome do pai. Não, E tudo aí? bem, não. Tudo Mas vai bem, saber mas, onde por ele exemplo, tá? assim, ele tem 50 endereços. Porém, ele tá morando no 51. O 51 não tá no nome dele, tá no nome do pai. Mas, como a senhora falou, para ele poder ser intimado por edital, né? Tem que ter a prova que foram nos 50 que tá no nome Todos. dele. É, e que não deu Então, certo. mas isso em não deve ser todos. difícil. Ele vai pra Dubai, vai pra Paris, Mas onde demora ele morou. muito. Porque o oficial tem que ir, não é uma cartinha. Então o oficial vai lá e relata, aí volta, aí vai de novo. Demora demais Puta merda. isso. Entendeu? Não é. Ah, é simples. Só pega, De 50, aprova. pega 50 oficiais, manda para 50 endereços, traz tudo. Poderia ser, mas não é. Não é assim. Então vai, volta, vai. E aí, ó, vai. Aí Tem. até esgotar todas as tentativas. Tem ainda a citação por hora certa. Ah, você sabe que ele mora lá? Então vamos tentar. Quando esgotou, aí vem o edital. Eu tenho um processo que está há 4 anos e agora que foi para edital. É de DNA também, não? Não, é de pensão para pagar... Execução de pensão, para pagar pensão. Caraca, velho. Doutora, agora deixa eu fazer uma pergunta pra senhora, curiosa. Daniel Alves. Recentemente foi absolvido, né? Porém, quando aconteceu o escândalo, acho que passou-se uma semana, nem 2, eu acho, na mídia, tudo que tinha acontecido, a esposa dele, a atual esposa dele, falou que estava se separando dele. Ele já estava preso, ele foi preso, né? Tô se separando dele. Não quero mais, ele pra lá e eu pra cá. Tentei perdoar, mas não consegui. Beleza. Pra mídia, estavam separados. Não só pela declaração que ela deu, como também de corpos, porque ele estava na cadeia. Aí, quando ele foi colocado em liberdade, passou-se um pouquinho também, acho que 1 mês mais ou menos. Aí saiu nas mídias novamente que eles estavam juntos de novo. Tá. Né? No caso de um casamento. Aí agora ele foi absolvido. No caso de um casamento, os direitos dela morreram na época que ela declarou que ela estava separada dele, ou dá continuidade porque não houve uma formalização? Tá. Então eles Houve um divórcio. não teve o divórcio. Não, foi só de boa. Continua. Não, continua, não tem o porquê. Só morre o direito a partir do momento que fez o divórcio, morreu o direito. Ficou 1 ano, casou de novo. Aí ele começa o direito. Divorciou. tá. Eu já vi casos de gente que casa e descasa 5 vezes com a mesma pessoa. Mas com no a papel. mesma. No papel. Então, mas aí nesse caso, por exemplo, ele tá pedindo uma indenização agora, né, pro time dele, né? Não lembro agora o nome do time, mas
um time espanhol, se não me engano, ele tá pedindo uma indenização. Aí, nesse caso, no momento que ela falou, não sou mais esposa dele, estamos separados. Até onde a mídia divulgou, não houve nada oficializado. Não houve divórcio, litígio, nada disso. Não. Ela tem direito igual. Daí, mesma Nada coisa, interrompeu. nada interrompeu, porque não houve o divórcio. Olha. E eu entendo que você está me falando sobre separação de corpos, mas aí a gente vai buscar esse direito num divórcio falando, olha, a separação de corpos foi há 1 ano atrás, e agora que eu estou formalizando. Só que aí a gente está formalizando dentro de um divórcio. Agora, em um casamento, que a pessoa falou, estamos separados, e não formalizou nada posteriormente e voltou, então não interrompeu nada. É isso que eu entendo. Tá Ah, certo. então ela continua ganhando. Isso. É. E... Pode falar. Não, a canequinha antes que eu esqueça. Ah, é meio que eu não terminei a pergunta ainda. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu tenho um veículo, ele foi furtado aqui em São Paulo, capital. Eu posso mover uma ação contra o Estado? Ou contra o município? Então, eu vejo que não. Porque eles não. Qual que é o controle que ele tem sobre uma pessoa que furtou o seu carro? A pessoa que furtou. Agora, se fosse uma outra circunstância, alguma outra coisa que o Estado teria uma culpa, aí sim. Mas a gente não consegue se responsabilizar pelo seu ato, por cada cidadão. Então, ia virar uma bagunça. Haja dinheiro, não é? E no caso de uma árvore que não foi podada, caiu em cima do meu veículo. Sim, aí poderia sim. Desde que, né, a gente também faça reclamações. Você prove, olha, eu liguei na prefeitura, eu pedi para podar, eu solicitei o serviço e não fizeram o serviço solicitado. E aí, você tendo todas as provas, você pode sim. Ah, mas eu tô Por mais que passando, você fale... Eu nem moro ali, eu só passei a árvore caiu no... Ah, de que caiu, né? A árvore caiu. Sim, porque é dever do Estado manter também as árvores podadas, tudo organizado. Então, se quebrou seu veículo, estragou, deu PT, pode sim. Agora, quanto tempo você vai levar para receber, já não sabemos, né? No caso de... eu vou colocar uma fala mais popular. Buraco, cair no buraco mal tampado, que a gente sabe que aí não é nem município, muitas vezes que é Sabesp, é telefonia, enfim, eu posso mover uma ação contra o órgão responsável? Pode e deve. E pode colocar, às vezes, até o município junto. Então, eu coloco o município na ação, eu coloco a Sabesp junto, e aí, dentro do processo, um vai falar, não foi culpa minha, foi culpa da Sabesp, porque eles fizeram um buraco em tal tempo aí, não sei o quê, e aí, por conta, não fecharam, então, a culpa é deles. E aí, dentro do processo, que vai se discutir de quem que é a culpa. Mas pode. No caso de uma falta de energia, choveu, caiu a árvore lá, ficou todo mundo sem energia, que nem aconteceu em São Paulo, nesse período. Foi Enel ou EDP lá? É Enel, né? Enel. Enel. Aí, quem eu vou processar? Enel. O município ou Enel? A Enel, porque ela precisa restabelecer a energia. Ela tem que ter gente na rua para essas coisas. Então, assim, catástrofe, acontece, ok. Mas quanto que eles ganham? Quanto que a gente não paga para que eles façam esse reparo? Então, é a Enel que vai ter que responder isso. O município não tem nada a ver. Tá Qual a certo. causa mais absurda que apareceu para a senhora? Mais absurda. Por exemplo, assim, uma mulher foi lá e falou assim, eu comprei um vibrador e ele não funcionou. E aí, tô dando um exemplo que é absurdo, né? Mas existe. Eu vou contar de É defesa do consumidor, né? Código de defesa do consumidor. Eu vou contar de um que não fechou comigo, né? Então não Tá. foi meu cliente. Mas ele me ligou para pedir um orçamento e aí eu fiquei assim, ó, gente, você jura? Ele me ligou chorando, desesperado, falando assim, doutora, a minha esposa foi embora com outro. Mas ele chorava. E eu falei, você tá chorando? Ele ficou assim, desolado. Ela foi embora com outro e deixou os filhos comigo. E o que eu faço? Eu falei, divorcia, né? Já começa por aí. Eu falei, como assim? Essa foi inteligente. Eu falei, divorcia. Primeira coisa. Primeiro, para de chorar, que não deveria chorar. Você deveria estar com raiva e com ódio. E divorcia. Aí ele, tá, eu não pensei nisso. Eu falei, gente, te juro, eu não pensei nisso. Tá, divorcio. Tá, e depois? Eu falei, depois você cria seus filhos. Tá, meus filhos, eu vou criar. Ele tava totalmente Meu perdido. Deus do céu. Tava em choque, né? E ele falava que amava ela, que era apaixonado por ela. E eu falava assim, supera.
Ela foi embora e ela falou que tá com ele, ela falou que foi embora com ele. Gente, eu fiquei com uma dó, Meu mas pra mim foi Deus. muito absurdo, porque a pessoa, sabe, ela se entrega tanto para um relacionamento que ela perde até o rumo da sua vida. Ela não sabe o que eu faço. Vive em função do outro. Não né? Ele perdeu o sentido da vida dele porque ele vivia em função dela, vivia a vida dela. Totalmente encostado, né? Totalmente. Bruno Gagliasso e Giovanna Elbank, né? Eles têm 2 filhos adotados e um de sangue. Os adotados têm o mesmo direito que o de sangue, exatamente iguais. Sim, nem pôr nem tirar, a mesma coisa. Não tem diferença alguma. Tá, a gente já falou do Amado Batista, né? A doutora já deixou claro aí da situação dele aí com a novinha dele, bem novinha dele. Gugu Liberato voltou a aparecer nas mídias aí de uma forma, eu imagino, negativa, porque é um cara que, para mim, deixou muita saudade. Augusto Sim. Liberato, muita saudade. É um cara incrível, ímpar, humano, assim, em tudo que se possa imaginar. Eu tive o prazer de trabalhar com ele, conheci ele e era um cara incrível. Porém, teve aquela reviravolta toda quando o falecimento dele, dos filhos, as gêmeas, a mãe, o irmão, cada um se posicionou de uma forma, né? E também tivemos agora, não recentemente, mas a mídia está divulgando muito, o outro filho dele, o namorado dele. Sim. Que, por incrível que pareça, eu não vi nada do namorado dele. Tipo, eu quero meu direito, eu quero isso. Aquilo. A única coisa que eu vi, fulano de tal era o real companheiro dele. Porém, ele era casado com a Meire, né? E tinha 3 filhos com ela. E tinha uma relação extraconjugal? Se ele era casado, era uma relação extraconjugal. Então uma relação extraconjugal com esse outro rapaz. Porém, só quem sabia eram os mais íntimos da família. Bem mais íntimos da família, né? Porque a Meire foi a barriga de aluguel. Sim, por Né? mais E que ele- seja fachada, né? Era uma barriga de Entendo. aluguel, todo mundo sabe disso. O Augusto nunca... Ele não fez questão... Não é que ele escondia, ele só não se expunha, né? Tanto. E aí, esse namorado que sumiu, você acha que ele sumiu porque deixou a herança, a parte dele, bem provável que o Augusto Liberato tenha deixado, porque lá fora é diferente, né? Se eu quiser pegar tudo que eu tenho e deixar pro meu cachorro, pro meu vizinho, eu posso. O que tiver em testamento é o que vai ser cumprido. Aqui no Brasil já não é tanto isso. Aqui no Brasil existe. A legítima. Então, é bem diferente. Nesse caso, o que o namorado dele teria direito, já que é uma extraconjugal, uma relação extraconjugal? Porque a gente está falando do Gugu, mas tem muitos camaradinhas e camaradinhas, ou seja, nossos compadres, nossas comadres, que têm uma relação extraconjugal. Tá. Aí bate as botas. E aí? E o camarada que estava no armário, como é que ele fica? Desamparado? Ou a mocinha que está debaixo da cama? Eles ficam desamparados? Como é que existe isso? Tem que provar, assim... Como que é? Primeiro que a gente esquece que por mais que é um casamento de fachada, aí você fala assim, mas era o namorado. É um amante. A gente esquece disso. Ele é o amante, ponto. Mas não interessa. Então não casasse, não, né? É o amante. Amante não tem direito a nada. Credo. Simples assim. Não Só tem dá prazer. Só isso. Não tem direito a nada, Credo, nada, doutora. nada. Sério? Eu tô passada. As pessoas falam, amante não tem direito. E se tiver, por exemplo, se você tivesse deixado um testamento, aí Tudo bem, aí tem direito. tá. Porque Desde que o testamento tenha sido lavrado lá, né? E que, Porque não, aqui não, aqui né? ele Aqui também pode. tem? 50% de tudo que você tiver, você dá para quem você quiser. Você pode sair distribuindo. tá. Os É, outros sua parte. 50% é São a divididos. legítima. Ah, Aí tá. são dos herdeiros. Então, se ele falasse, eu quero deixar 50% pro meu namorado, ele que deixe. Não tem problema algum. Então, aí sim. Aí ele deve ter deixado. Porque ele nem veio na mídia, o menino sumiu. Ou não é nem essa questão. Será que ninguém pagou? Será que ninguém falou, olha, toma tanto e some? E some. Assina aqui um documento que se você vier, você perde tudo. Gente, é que a gente... nós somos muito assim. Ele sumiu. Eu fico com o pé atrás. Eu falo, ele não sumiu. Não sumiu, não. Alguém fez um negócio com ele. Olha, melhor você assinar isso aqui, leva tanto. E a pessoa vai lá e fala... "Quer saber?" Inteligentemente ele fez, uma vez que ele não tem direito a nada. Exatamente. E Não tá no errado. caso da Elise Matsunaga, também tinha amante do Marcos, né? Que tinha o mesmo carro que ele deu pra esposa, deu pra amante. Ele tava dando... Resumindo, ela viu vamos dizer, o trono dela ser substituído, porque tudo que ele dava pra ela, dava pra amante. Tudo que ele fazia com ela, quando ela era namorada dele, começou a fazer com ela, né? Com a Aí amante. a pessoa fala assim, nossa, mas a Elise viu tudo isso, era só ela cair fora.
será que era tão simples assim dela cair fora? Será que ele não ameaçava? O poder que ele tinha? Quem era ela na fila do pão? Perto dele, do poder dele? Exatamente. O que ele não falava? Se você me separar, eu te faço isso. A gente não sabe, né? A pressão psicológica, né, é que ela muito sofria. grande. Só ela sabe. Para ela fazer o que ela fez, ela não via mais saída. Então a gente fala, era só ela assumir. Gente, ninguém tá ali para saber se havia né, ameaça, se não havia, a gente não sabe. É o que eu penso. E no caso da Deolane? Tá. Não vou perguntar isso, não. Fica tranquila. Tranquila, que eu não vou botar a senhora na mira da Deolane, que a gente tanto se inspira, né? Vamos dizer assim. Que tanto nos inspira. Deolane, MC Kevin, mãe, que é a Dona Val, um beijo, Dona Val, e a filha dele, que ele deixou uma filhinha, né? Por que a Deolane abriu mão? Porque ela era casada com ele, né? E abriu mão do quê, gente? De tudo. Que eu nem vi. Não vi sobre Ela isso, deixou, gente. ela deixou a casa, tudo que ele deixou, ela falou, não quero nada. Ela tinha Tá. direitos, né? Sim, mas quanto que ela ganha? Então, Tem mas a coisa. Deolane, pra mim, né, minha visão, Deolane surgiu pós-Kevin. Por mais que ela fale, não, eu era advogada, eu já tinha um apartamento no Anália Franco, eu era totalmente independente e tal. Mas quando se trata de dinheiro... Mas ela Nunca abriu é mão demais. quando? Depois da morte ou antes da quando morte? ele faleceu, a casa ela deixou gente. pra mãe com a filha dele. Ela deixou, falou, não quero. E o que ele tivesse, né? Imagino eu que direitos autorais também de músicas. Tem músicas que são declarações de amor nítida pra ela, falam o nome dela. Tem Ela não fez coisa nada. que às vezes nem vale a pena você mexer. Nem vale a pena você se intrometer. E ela sabe o porquê. O que ela ganha hoje. Ela não precisa disso. E às vezes você vai se estressar, você vai entrar num processo, você vai entrar numa briga, sendo que você, sem perder o seu tempo, você ganha 10 vezes mais? No caso, na época, não. Mas o que ela levou de grande aí, no meu ponto de vista, foi a fama. Porque ela apareceu com a morte. Gente, desculpa, mas Sim, depois que ele sim. morreu com a morte dele, Ela estourou. deu aquele discurso lá no velório dele, lembra? É. Falou, puxou a orelha de um monte de gente lá, da molecada que tava lá, dos MCs. E aí, dali, ela começou a virar polêmica, deu entrevista pro Cabrini, foi aparecer na Fazenda, virou foi- garota. Mídia direta, né? E foi. Virou assim, aí ela construiu, ela viu a oportunidade. Quantas empresas ela tem? Ah, Ela não é só advogada, É. ela é empresária. sim. Então, às vezes, é isso que eu falo novamente, nós vivemos muito assim. Ela abriu mão de uma casa, não sei o quê, mas quanto que essa mulher não fatura? Ela vai olhar para aquilo e vai falar, eu vou perder tempo, me estressar com isso? Não vou. Mas Então- isso é hoje, né? Na época, ela não sabia nem se ela ia faturar, né? Mas a gente não Foi um sabe tiro no escuro. Mas a gente não sabe o que a ela gente tinha. não sabe... Não, a gente também não sabe de detalhes. A Exatamente. gente sabe o que aparece. O que né? aparece. E empresa, não tinha alguma A senhora já? abriria a mão? Depende do que, sim. Vamos Dependendo dizer de um do que, sim. patrimônio aí, vai, eu chuto uns 30 milhões. Acho que nem isso. Ah, não. Não. A casa deve valer uns 3 pau hoje, a casa dele. Uns 3 pau. Carro, juntando os carros, deve dar uns 4. Não, acho que uns 10 milhões. Você abriria a mão de 5 milhões? Porque daí metade seria Eu certo. abriria se eu estivesse na posição dela. E o conhecimento que ela tem e empresas, e vendo que as empresas podem faturar aquilo que você Só que na falou. época ela não tinha Tudo- empresas. Nenhuma. Não, ela só era... Mas a gente não, não, ela só sabe. tinha... É Ela isso que eu era penso. autônoma, né? Como... que a, A gente gente- sabe. É isso que eu Mas a minha falo. pergunta é em cima do que a gente sabe, que a mídia divulga. Então, porque pra mim, ela tinha alguma coisa assim. Por mais que não Ela fosse no nome advogava. dela, tinha alguma coisa aí. Pra mim, ela tinha. Pra você abrir mão de 5 milhões... Pode ter certeza que alguma coisa Que tinha alguma coisa a Tinha, mais, né? com certeza. Não Ah, era só Deolane, isso. sua danada, Você não então abre você mão de tinha. 5 milhões. Ai, porque eu sou boazinha. Caramba, ninguém é Então, boazinho, por isso que eu não. tô falando. E eu tenho a convicção disso. Quando alguém abre mão de valores altos, Tem algo por detrás. tem algo por detrás. Ah, mas não tava, no nome dela não tinha nada. Gente, tem laranja. As pessoas, elas não são boazinhas. As pessoas não são. Todo Não mundo tem o existe bem e tem o mal. almoço grátis, né? Não tem, não tem. E todo mundo tem o bem e o mal. É isso que eu falo. É. E aí, ela mostra o que a gente quer ver. Você mostra o que eu quero ver, você mostra o que eu quero ver, mas só a gente sabe quem nós somos. Verdade. Não é? É isso. Então, quando você fala abrir mão, eu falo, alguma coisa tem. E se eu fosse no lugar dela e tivesse alguma visão que ela tem, alguma coisa, eu abriria a mão, sim. Ela não abriu mão à toa. Ela não foi boazinha. É, Foi por alguma coisa. faz todo um sentido. Doutor, isso aí. ó, a gente quer presentear a senhora com a caneca das comadres. Obrigada! Muito obrigada de você ter vindo. Amei.
A sua entrevista hoje foi de grande valia, tanto para mim quanto para quem está em O casa. nosso cu de casa. E assim, a gente pôde detectar o quanto você é profissional, né? Porque é uma retidão, assim, no que você fala. Muita coerência. E assim, parabéns, muito obrigado, viu, de você ter vindo aqui. Depois a gente vai deixar suas redes sociais. Tá? Conta pra gente o segredo do peeling. Gente, não tem uma ruga. Tem algumas aqui. E vocês viram que eu tô por dentro das fofocas, né? Sim! Eu tô sabendo A de gente tudo. tem que trazer ela na boca. Na É verdade. boca. Tem que trazer ela aqui pra participar do programa de segunda-feira, que é Na Boca com as Comadres. Tem uma coisa ou outra que eu não sei, mas a maioria fala, eu vi, menina. Eu sei, não, eu sei de tudo. Eu falo assim, eu estou no direito puramente pela fofoca. Mas Só por isso, que a gente sabe da vida de todo mundo. Mas é bem isso mesmo. A doutora contou uma fofoca aqui pra mim, em off, ó. Babado aquele, né? Tem alguém aqui, ó. Tô sabendo, Fofoca. mas não vou contar, não. Essa não pode. Não pode. Essa é em off. Verdade, Essa é em off. Gente, muito obrigada por vocês estarem até agora com a gente. Muito obrigada. Siga a gente lá nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, @Tricotando com as No Comadres. Spotify. É isso, tá? E assim, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E se você não tá compartilhando lá no Instagram, compartilha. Vai lá pra ajudar a gente soltar lá esses milão que tá aí, né? Não? R$1.000 em canal, meu Ninguém amigo. faz Depende nada, de você. gente. Bora Tá lá. certo? Então, as redes sociais da doutora vai estar lá e siga a gente também nas redes sociais, tá bom? Um beijo, Beijo gratidão. enorme no coração Obrigada, de vocês. obrigada. Fiquem com Deus. Fui! Tchau. Tchau.